E aí, pessoal, aqui quem fala é o Bruno de Deus. Estamos mais uma leitura coletiva da Nicho Literário. Dessa vez nós vemos juntos a Ascensão da Ingrid Gomes. Ingrid, por favor, se apresente e fale brevemente sobre essa sua história. Depois eu vou fazer algumas perguntas para você falar mais sobre esse processo criativo no decorrer dessa live. Oi, gente, boa noite. Eu sou Ingrid Gon, sou escritora baiana. A Ascensão é uma obra que eu paquerei muito para fazer, porque, na verdade, ela começou como um mundo de RPG. Eu narro já há muitos anos. E aí eu construí um cenário para RPG, né? Que foi o cenário de Ascensão. E aí na verdade, Keyert, né? Por isso Crônicas de Keyert é um cenário muito maior. E Andractonos, né? É uma pequena tribo localizada ali em Keyert. E aí eu resolvi contar a história dele nesse primeiro livro. E os seguintes a gente vai conhecendo mais, inclusive, sobre toda a Keyert, que é muito maior. A gente está tratando no primeiro livro apenas de uma tribo. Então, assim, explorar muita coisa ainda. As influências mudam também, mas aí é muito spoiler. Então, para esse primeiro momento, vamos curtir aqui o que a sessão trouxe para a gente: uma nação matriarcal, mulheres muito empoderadas, que inclusive é uma coisa que para mim é indispensável a ver na literatura que eu leio e na que eu escrevo. Então, minha ideia, né, a intenção como autora, de fato, é trazer muita representatividade LGBTQ, mas também, sobretudo, muita representatividade feminina, para a gente ter na literatura fantástica mulheres fortes que podem estar ali errando, cometendo deslizes, etc., mas que isso não invalida o poder delas em nenhum momento. Então, que esse siga levando essa mensagem e que os próximos eu também consiga atingir isso. É o objetivo aqui da autora. E vamos lá, vamos curtir um pouquinho aí da leitura. Perfeito, perfeito, perfeito. E hoje vamos, né? Vou até mostrar meu copo especial que eu ganhei lá na Bienal do Livro. Porque eu vou ter que beber água aqui, porque a gente vai ter uma conversa muito longa hoje pela frente, gente, que acontece tanta coisa nesse livro. Mas sem mais delongas, por favor, eu vou falando o nome de vocês. Se apresentem falando seu nome e de onde vocês falam, tudo bem? Começando. Brenda, por favor, fale o seu nome e o estado onde você está. Boa noite, gente. Sou a Brenda e sou de Pernambuco. Eu sou a Gisele Carmona, sou de São Paulo, capital. Mia. Oi, eu me chamo Mia Artemia, né? Mas todo mundo me conhece por Mia. Eu sou de vários lugares do Ceará, digo assim, porque eu nunca estou num lugar só. Rodolfo. Boa noite, gente. Eu tô falando aqui de Ribeirão Preto, São Paulo. Sara. Oi, gente. Eu sou a Sara Miranda e estou falando de Aracaju, Sergipe. Perfeito. E, pessoal, para a gente começar a nossa conversa, vamos aqui ambientar a galera. Ó, nesse primeiro momento, nesse primeiro bloco, a gente vai falar sem spoilers. Vamos conversar, assim, só da apresentação das personagens até o momento que elas sobem naquela carruagem para começar o teste, tá bom? Só para o pessoal que estiver assistindo ou ouvindo agora no começo se sinta instigado a ler, tá? Então vamos começar falando sobre esse universo que a Ingrid mostrou pra gente. Eu, como jogador de RPG, estava aqui gritando quando ela começou a falar que isso é inspirado no sistema que ela criou, né, que ela desenvolveu ali, e que é só um pedacinho do negócio. Nossa, por favor, que cresça a Ascensão, que cresça essa série, que traga novas histórias nesse universo e que crie até mesmo um livro de RPG para jogar naqueles. Profetizando. E, pessoal, tipo, a gente já tem contato ali, né? Nossa, sim, Brenda. A Brenda mandou assim, preciso demais, pelo amor de Deus, eu preciso muito, porque a criação desse universo, pessoal, até falando um pouquinho sobre isso, das leituras de fantasia que eu fiz nesse ano, foi a minha leitura de fantasia preferida. Na moral, Ingrid, parabéns por isso, porque eu me senti muito imerso dentro desse universo, com personagens que são muito cativantes, com uma cultura única, com até um linguajar único, linguagem, os nomes únicos, até um outro ponto que a gente vai falar aqui, que eu falei, explodiu minha cabeça quando eu fui ver o glossário, e falei assim, gente, que coisa incrível! Então a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, mas a gente está num lugar diferente, que se chama Andróxos. Ingrid, se eu falar algum nome errado, você me corrige, por favor. Que é a capital desse povo que são os escorpiões negros, e eles são um povo ali guerreiro, que se concentra nessa região, nessa capital, só que eles têm aí também uma parcela deles que são nômades. E essa galera aí é guerreira, porradeira, sangue nos olhos. E tipo assim, ok, a gente já é jogado nesse universo. E temos também ali o fato de que é uma sociedade matriarcal. A governante é conhecida como uma escorpião mãe. E também a gente tem o fato de que ali aquela região, por ser uma região tão bem organizada, por ser uma região com povo guerreiro, ela é chamada pelas outras pessoas de outros continentes, de outras regiões, pela Terra Livre, né? Mas ali no lugar que eles estão, eles chamam a Terra do Sol, porque é um povo muito temido, um povo muito forte. Então, galera, quem quiser aí falar um pouquinho sobre o que vocês acharam sobre o desenvolvimento desse universo que a Ingrid apresentou pra gente.
Eu juro que eu tento não ser a primeira. Eu juro, mas é inevitável, né? Então, talvez. Enfim, eu comecei a ler, né? Porque, assim, ele já tinha toda uma estrutura que parecia mesmo com de um jogo e tal. Eu me estabanei pra caramba no começo, confesso, com esses nomes. É a PA, era lá, era não sei o que lá. E eu assim, Jesus, pera, eu preciso de um mapa. Mas, cara, conforme você vai avançando, vai ficando meio que natural, né? Aí você começa, quando você menos vê, você já tá quase que falando a mesma língua daquele povo. Você tá lá, você vai junto. E assim, falar que é guerreiro, é bruto, né? Os caras não são guerreiros, são brutos. O negócio é louco, assim, tipo, gente do céu, era cada tapão vindo de onde você menos esperava. Você fala, rapaz, eu não sei mais quem é aliado, quem não é aliado, tá todo mundo se batendo. Que coisa mais maluca. Mas é uma história tão gostosa de acompanhar, porque, cara, assim, de verdade, essas meninas, elas são tão apaixonantes, mesmo fazendo um monte de cagadas, mas assim, sabe, você consegue meio que entender elas, porque você pensa, cara, se eu sou criada nesse meio, por óbvio, para sobreviver, eu tenho que ser como o meio, né? Então, é muito interessante. Gente, e são tantos detalhes. A Ingrid, ela conseguiu ir em tantos detalhes para tudo, até cerimônia para a morte, tudo tão bem pensadinho, assim, tão bem construído, que dá para ver na cabeça. Você lê já vendo na cabeça, sabe? E eu acho que isso que é legal. Quando a fantasia consegue fazer isso com a gente, é muito bacana, porque aí você vai, né? Você vai, mesmo que tenha detalhes, mesmo que tenha, você vai, porque você tá lá, você tá meio que apanhando junto, você tá meio que sofrendo junto. E teve várias cenas desse livro que eu sofri horrores, que eu falei, gente, rapaz, meu Deus, Ingrid, meu Deus. Eu só ficava assim, gente, mas a Ingrid não tem pena. A Ingrid não tá com dó dessas meninas, não, rapaz. Ela incorporou a própria escorpião-mãe. Vambora! Olha, muito bom. Assim, eu fiquei muito surpresa, porque é aquela história que você começa assim de levinho, tentando entender a galera, e aí quando você menos espera, você já tá assim lá no meio da luta com elas. Tipo, mano, não para, não desiste. Sofri horrores. Sofri horrores. Já sei a resposta para todas as perguntas que o Bruno vai fazer depois. Então, eu tive o primeiro contato com o livro durante a revisão, então não pude surtar muito, né? Eu tinha de ser um pouco imparcial, mas eu queria destacar que foi muito bom trabalhar com a Ingrid, ela é uma pessoa maravilhosa, assim, super acessível, com as dicas, com as mudanças, para aprimorar mesmo o trabalho. Então, foi muito bom trabalhar com ela e foi um prazer também. Então, quando eu fiz a leitura como leitora, né, tentando não buscar ali alguma coisa que passou do meu trabalho. Então foi uma experiência, assim, muito, muito boa. Tipo, eu consegui surtar à vontade, eu ficava lá no PV da Ingrid surtando, porque ela sabe que eu não quero pro livro 2, né, ela sabe que eu não quero, mas pode acontecer. Por isso que eu tô meio, assim, desesperada que aconteça, mas vamos aguardar, né. Assim, é um livro muito bom, é muito bem escrito, um universo muito bem construído. E eu não era muito fã de fantasia, comecei a ler recentemente. Então, assim, quando é épica, quando tem esses elementos que não foca muito em um determinado ponto, me interessa bastante. Então, tudo ali eu gostei, exceto de uma personagem. Mas assim, tudo, assim, as personagens muito, muito bem construídas, o universo em si, muito bem construído, detalhado, assim, a gente sabe que o primeiro livro de um universo é mais explicando sobre aquele universo, né, então a Ingrid soube colocar isso muito bem, ela já apresentou ali aquele universo e a gente fica super ansioso pro próximo, já sabendo, com certeza ela vai desenvolver mais as histórias, né, assim, espero eu. Então, é um livro muito bom. Eu não costumo ler todos os livros que eu reviso, mas quando eu terminei de revisar, eu disse, não, eu vou ler esse livro quando ele estiver pronto. Eu realmente gostei da história, fiquei muito apaixonada por todo o universo que ela criou. Primeiro, diferente, eu acho que da minha, que não gostava muito, ou não estava tão acostumada a ler fantasia, eu sou obcecada por fantasia.
Então, o que mais me surpreendeu é que agora a fantasia muito mais tem sido romantasia. E a Ingrid trouxe uma coisa assim, tipo, ok, gente, vocês estão esperando por isso, mas esquece. E agora eu vou apresentar pra vocês uma coisa totalmente diferente. Então, acho que como todo mundo, no início eu fiquei meio apavorada com lá, tô, não sei o que, já tava perdida. Mas uma coisa que eu escrevi na resenha que eu fiz pro livro foi sobre como Andróctonos e todo o universo, toda a política, tudo foi construído devagar. Então, não devagar no sentido de lento, mas devagar no sentido de tijolinho por tijolinho. Então, não era aquela coisa... Muito escritor de fantasia tem esse problema, como tem que te situar dentro do universo, acaba se tornando cansativo na maneira de te escrever. Então, é aquela coisa muito descritiva. E o da Ingrid não, é uma coisa como se tivesse sido jogado no meio de Andróctonos e tu tá assim, perdido, e vai aprendendo conforme vai acontecendo. E isso, achei, assim, mesmo em terceira pessoa, muita gente que fala que não gosto de ler, eu gosto. E o ser um bom escritor de fantasia é justamente isso, que tu tem a sensação de que tu tá ali, mesmo tu enxergando de fora. E já tava me sentindo uma aspirante. Eu ia perder no primeiro, mas eu tava me sentindo uma aspirante a Escorpião Mãe. Foi uma experiência... Eu fiquei tão obcecada que eu falei pra Ingrid, eu incomodava a coitada todo dia, quase, lá no direct, surtando. Quando terminou o livro, eu falei pra ela que ela vai apanhar dependendo do que ela fizer no 2 e nos próximos. Porque não faça isso comigo, Ingrid. Não faça. Mas eu fiquei tão obcecada que era assim, ó, bom dia, tudo bem? Na fila do pão. E, olha, você já leu a Sansão hoje? Então, eu saía fazendo esse panfletar desesperado. Colegas de trabalho que a gente acaba ficando, assim, com bastante coisa da Amazon, trocando livro, assim, sobre o que a gente gosta de ler. E eu ficava do lado esperando. Já baixou? Já baixou? Já baixou? Porque eu acho que as pessoas que gostam de fantasia precisam ler. Porque é muito fora do que a gente está ambientado no momento agora. Então, é diferente, é dinâmico e é surpreendente, mesmo a Ingrid não dando passo pro coitado do leitor que está pensando, não, agora vai dar uma acalmada. Não, é tiro, porrada e bomba o tempo inteiro. Mas eu fiquei apaixonada. Até ganhei de presente o meu físico do meu namorado. Ele disse assim, olha, pelo amor de Deus, eu vou te dar pra ver se tu para de falar um pouco desse livro. Piorou, que daí eu falei um pouquinho mais. Mas eu fiquei apaixonada. Tô esperando, Ingrid, termina logo o 2, por favor. Gente, eu tô com a voz assim, meio ruinzinha ainda, mas eu espero que dê pra vocês ouvirem. Por um acaso eu tiver que dar uma pausa pra tossir, me perdoem, já de agora. Mas eu li o livro ali, eu ainda estava no momento de pré-venda, né? Tive essa honra. Foi, assim, uma experiência muito boa. Eu amo fantasia. Ele, por muito tempo, dividiu ali com suspense entre meu gênero favorito, mas eu acho que hoje eu gosto. Assim, tô mais naquela vibe mais fantasia, de fato, porque eu amo essa construção de mundo e a Ingrid, ela faz isso, sabe? Ela traz isso nesse livro. Ela traz essa construção de mundo, ela traz essa construção de personagem também, que é algo assim que para mim me ganhou muito durante a leitura. Eu até li esse livro um pouco mais devagar no começo, até falei com a Ingrid, eu fiz Ingrid, eu tô sentindo mesmo a necessidade de fazer uma leitura um pouco mais lenta, porque era tantos detalhes, sabe? Foi uma leitura tão gostosa, que me ganhou tanto, que eu precisava parar e dar um pouco mais de atenção mesmo a todos os detalhes dessa construção de mundo, né? Até como a Mia falou, livro 1 de série geralmente tem isso de construção de mundo, e eu acho que a Ingrid não deixou plano, sabe? Ela construiu, de fato, quase um organismo, né? A gente consegue ali identificar diversos pontos, várias situações diferentes, sabe? Ela trouxe mesmo como se a gente estivesse vivendo ali. Não vou me atrever a dizer o nome da cidade, tá? Mas ela deixou mesmo essa sensação, sabe? Da gente estar vivendo ali naquela sociedade. E apesar de enxergar que hoje a gente tem uma fantasia com um pouco mais, né, de mulheres sendo representadas como personagens, como escritoras, a gente está caminhando, mas a gente ainda não tem tanto isso na fantasia épica, que é o que Ingrid constrói nesse livro. E ela construiu uma sociedade que, para mim, ela ficou muito natural, sabe? Ser matriarcal. Não é nenhuma briga, nem as mulheres estão ali lutando para ter o poder. Não, elas têm poder, porque elas são foda, sabe? Porque elas são dona de tudo, porque ali é o lugar delas. E sem roubar, de fato, a questão é muito natural.
essa sociedade comandada por mulheres, sabe? Eu senti isso fazendo essa leitura e isso foi uma das coisas que mais me ganhou nesse livro, porque é diferente, mas ao mesmo tempo é como se enxergar mesmo, sabe? Eu quero ocupar esse lugar, eu quero também estar presente dentro das fantasias épicas. E foi algo assim que deu aquele abraço. E apesar de ter começado um pouco mais lenta a leitura para mim, porque eu quis mesmo ir pegando todas as nuances, o final do livro eu engoli, sabe? Porque é só tiro, porrada de bomba. E eu gosto muito de livro que a gente não sabe o que vai acontecer com os personagens, né? A gente tem medo, a gente teme por esses personagens. Acaba ficando meio que na mesmice às vezes, né? A gente já sabe ali, ninguém vai morrer. E não é isso que a Ingrid entrega, né? Ela entrega muita dor, muito sofrimento, sabe? E isso também é um dos pontos muito fortes para mim. E estou super ansiosa. Todos os momentos que eu posso, eu vou lá na DM da Ingrid, então, e aí o livro 2. Porque estou super ansiosa de verdade para que caminho essa história vai tomar, sabe? Porque para mim ela vai só crescer, né? Assim, é o que eu enxergo desse universo, dessa história. E também estou super empolgada. Só para falar que também tive um pouco de dificuldade com essas terminações, até falei a Ingrid, mas também foi porque como eu estava lendo uma versão anterior, né? Porque era a versão da pré-venda, eu não sabia do sumário, prefácio, né? Da legenda lá. Então, depois que a Ingrid chegou e fez, olha, então, tem lá no final, aí foi aquilo, nossa, não acredito, tá? Foi muito bom e acabou, assim, me ajudando também mais nessa questão. E é algo mesmo que, de toda a fantasia, na realidade, sempre tem, né, ali alguns termos, algumas coisas que a gente vai precisar mesmo durante a leitura e acompanhando e vendo toda a descrição. Mas, assim, tô super ansiosa e muito empolgada de verdade, porque, assim, eu amei a escrita da Ingrid. Hoje eu falei, Ingrid, eu vou me segurar muito, porque eu, geralmente nas leituras coletivas eu tenho sido muito tagarela. E eu sabia que a sala ia estar cheia hoje e eu ia me controlar um pouco mais. Mas, assim como todas já falaram, eu tenho o hábito de ler a maioria dos livros sem ler a sinopse, porque eu gosto de conhecer a história assim, do nada. E o livro da Ingrid foi um livro que eu me senti, como a Virginia falou, que, tipo assim, eu fui teletransportada para o universo par, e agora você se vire. Então, inicialmente, assim como a maioria falou, também tive dificuldade em relação aos nomes, muitos nomes com sufixos no finais repetidos. E eu falava, meu Deus, como é que eu vou lembrar o nome de todos os personagens? Como é que eu vou lembrar de todo esse povo? Só que uma coisa que eu achei incrível da sua escrita foi o seguinte, mesmo com tantos personagens, e inicialmente ter essa troca, né, entre os capítulos e cada personagem você vai apresentando de acordo com os capítulos, você traz personalidades únicas para esses personagens que faz com que a gente realmente vai conhecendo eles e assim, epa, eu não vou mais esquecer dessa personagem aqui, mesmo com os sufixos no finais repetidos, porque são personalidades únicas, então são personalidades que de cara, mesmo que na hora eu mesma comecei o livro e fiquei, gente, eu não vou decorar o nome desses povo todo, inclusive queria te fazer já essa pergunta depois, quando você puder responder, da onde saiu a criatividade com tantos nomes assim, diferenciais, né, da onde que veio, e aí eu falei, será que eu vou ter? Então, foi um livro que, pela primeira vez, eu precisei voltar para poder ler a sinopse do livro, porque eu fiquei, será que eu tô perdida? Mas aí não, ao longo dos capítulos, como foi falado aqui, já houve uma construção, né, do universo, e você se sente lá dentro, você fala, pera, você começa a nutrir personagem, já não vou falar qual foi a minha favorita, mas sim, tive já ranço também de personagem, porque é isso, você faz cada um ter uma personalidade única, que ao longo ali são mulheres fantásticas, que você fala bem assim, não, mesmo com sufixos, cada uma delas vai ter um diferencial, e esse diferencial é o que leva até o final da leitura, uma coisa assim muito legal. Também, no início eu fiquei assim, poxa, não teve nenhum prólogo, como é que eu vou saber
onde que eu tô aqui no livro. Só que você faz uma construção tão gostosinha que você simplesmente fala, agora eu sei onde que eu tô. Agora eu entendo desse lugar que eu quero saber mais desse local. Então, a sensação é que realmente você pega o leitor e transportou ele para esse universo. Esse universo que, assim, nos causa raiva, principalmente porque tem alguns detalhes que eu falei, mulher, pega leve, pegue leve, pegue leve. Ela não tinha necessidade de passar por isso. Principalmente nos desafios das meninas, né, das mulheres lá. Tinha a parte, assim, que parecia um modo como cada desafio ia ser narrado, parecia que estava... Tô dando um spoiler, Bruno, não sei se eu estou adiantando. Mas como cada desafio ia ser narrado, era de acordo com a personalidade também da personagem. Então, assim, era como se a gente estivesse realmente ali. Então, teve desafios mesmo, descrições que eu ficava assim, mulher, eu tinha que parar e dar uma respirada, só que aí, ao mesmo tempo, eu estava tão curiosa com a história que eu coloquei na leitura assistiva para ficar lavando a louça e ouvindo a história. Então, eu falava, bem, eu preciso respirar, mas a Ingrid não deixa. A Ingrid não deixa. Então, assim, para quem tá vem nessa leitura coletiva ouvindo, gente, entre no início, vai ficar assim, mas daqui a pouco você fala, que bom que eu fui apresentada para esse universo. E aí você só quer parar no final e já tendo noção que vai ter continuidade, porque, né? Depois de tantas essas cobranças, Ingrid, você não vier. Então, assim, parabéns. E quero saber, real, de onde surgiu esses nomes, assim, como foi construí-los, qual foi a sua inspiração. Cara, quando eu comecei a pensar nos nomes, eu tentei simular como é que funcionaria uma tribo. E aí a primeira coisa que eu pensei foi, eu vou querer alguma coisa fonética, que seja curta e que, se eu pensar nos primórdios daquela nação, o que seria mais fácil para uma nação tribal, muito brutal, com um desenvolvimento muito baseado na caça, em alguns casos ali, né, no escambo. E aí eu montei o que seria um alfabeto meu para Andractonos. E aí, quando eu construí, primeiro eu pensei só que as palavras deveriam ter, no caso dos nomes, né, seriam 2 sílabas. Aí eu fui montando como é tônica, só que considerando o fato de que existem os Thor no cenário e que Andractonos ele veio de uma nação anterior, que foi a nação de Mahogany, que foi destruída por um povo de outro continente, então existe uma miscigenação muito grande. Então eu tenho ali os nomes principais da nação, aí você tem Mado, você tem Gali, você tem Kali, e tem os nomes um pouco fora dessa curva, como o próprio nome de Azura. Azura, Osa, a Osa, né, que é a Osahar, porque era a escorpião-mãe, e daí eu fui criando algumas variações para justificar interferências de outros povos, né, na fonética de Andractonos. Eu montei um dicionário de nome, mais ou menos, só com eram 2 sílabas, a fonética. E aí eu fui e pronto. Mas assim, o começo para, tipo assim, o que vai ser? Da onde sai o nome? Tipo assim, o começo dessa raiz me deu muito trabalho para pensar. Tive muitas dúvidas, olhei influências de outros lugares para ver se eu ia para outras nações, mas foi. Mas assim, muita invenção também, muita loucura, viu? A cabeça de escritor não é mole não, muita maluquice. Muito chique, ó, ideia para conteúdo, já quero um post sobre isso. Qual seria seu nome nesse universo? Aí você inventa uma forma de a gente descobrir como é que seria Bruno nessa língua aí eu quero saber. I guess. Stephanie. Boa, Bruno. Sou Stephanie, falo aqui do Rio de Janeiro. Eu tava a caminho, então não consegui falar aquela hora, só joguei aí. A Ascensão chega para mim um pouco antes do lançamento, assim, né? Pelas imagens, o algoritmo me trouxe a Ascensão. E a primeira coisa que eu vi na imagem, pensei, caramba, é uma Caverna do Dragão só com personagens femininos. Apesar de nunca ter jogado RPG, foi a primeira coisa que eu pensei, né? Sendo aí uma criança, que fui criança nos anos 90. Então, já gostei de cara, com muita falta de uma fantasia imersiva, assim, vindo de uma leitura de muitos romances e de fantasias que faltava essa construção de mundo para mim, né? Dentro do cenário lésbico, especificamente, né? Porque eu acho que vim muito dessas leituras, né? De muito romance feminino, muito romance lésbico, muito romance brasileiro também, né? Acho que tenho tido essa preocupação, mas com muita saudade de uma fantasia que eu me sentisse tão dentro, e que fosse uma fantasia que me desse as coisas com calma, mas que eu também pudesse falar para a escritora, por favor, tenho 2, please. Sou órfã de
de Game of Thrones, nunca mais lançaram o Vento de Inverno. Inverno vai, inverno volta, e nunca mais o inverno, né, os ventos do inverno chegaram. Então, a gente, quando fala que tem mais de um, eu já fico meio assim. Mas foi uma grata surpresa. Primeiro porque o mais 18 eu achei que era cena de sexo, que enfim, é tudo que a gente recebe hoje, e não pela brutalidade que a gente vê, assim. Então, isso foi uma grata surpresa, até, porque eu não estava esperando, de repente, brutal. Caramba, tem mais 18 aqui, quer dizer outra coisa. E essa construção de mundo, né? Acho que você ter essa referência da RPG e pensar tantos detalhes, porque para mim é isso, são os detalhes da gente, exatamente como as meninas falaram, a gente ficar imersiva no que é a tribo, né? Eu adoro, assim, acho que é um gosto pessoal, a primeira pessoa, onde a gente pode ver o que o personagem vê, sentir, pensar junto, que nos dá, então, essa referência, apesar dessa dificuldade inicial com os nomes, porque eu acho que em outros livros isso também já aconteceu. Acho que da metade para frente foi muito tranquilo entender o que cada um era, até porque, eventualmente, você coloca ali, isso também foi muito bacana, de deixar muito nítido, é guerreiro, é caçador, não sei o quê. Eu acho que tem algumas nomenclaturas que até você deu mais de bandeja, né, que a galera do SA, né, que é serviços, então acho que ficou mais específico do que outros, e eu gostei muito dessa construção de mundo, né, então, aos pouquinhos a gente foi entendendo como é que funciona, né? E aí vinha lá uma personagem falando, mas é assim que os escorpiões negros são. E aí a gente pensa, opa, então é assim que é instituído a tribo. Então isso vai fazendo com que a gente, além da imersão, a gente vai entendendo esse mundo. Porque não basta ser, sei lá, tem poder. E foi assim, não, tem ali toda uma construção, tem sempre a referência a essa tribo anterior, né? A Mahogany Ha, e como ela sobreviveu, então isso aparece em diversas formas aí nas personagens, isso vai trazendo pra gente essa imersão, essa questão aí, opa, então a tribo é assim, a gente já começa a falar, e fez errado, olha lá, a gente já começa a entender o sistema de uma forma muito fácil, porque o tempo todo isso vem sendo marcado, então, assim, quando é o 2? É só isso que eu tenho pra falar, quando é o 2? Cadê o escorpião? Já te falei, novembro é um ótimo mês, final de outubro, novembro, a gente fazer aquela coisa de escorpião com escorpião, acho que vale aí a ideia para poder vender mais, assim, mas amei o livro. Achei válido o argumento, viu? Aqueles de Dag sofrendo. Antes de começar essa leitura coletiva aqui de debate, eu falei assim, nossa, eu tô sofrendo tanto com esse 2. Eu falei assim, imagine nós aqui, ó. 2. Olha, agora eu quero dar o parabéns para a Ingrid, porque nós batemos o recorde de participantes ao vivo na leitura coletiva. Uhul! Recorde 2 vezes, maior quantidade de participantes no grupo, maior quantidade de participantes aqui ao vivo. Parabéns, Ingrid. E, gente, uma mensagem que eu tenho que dizer para você, que ainda está assistindo esse negócio sem spoilers, tu, órfão de The-100, órfão daquele casalzão que, né, foi injustiçado. Se pegasse e continuasse com a história dos tricô ali, só pensa nisso. Aí você vai vir aqui ler a Ascensão, que é prato cheio, meus queridos, prato cheio. Você vai pegar essa vibe aí e você vai se sentir assim. Não vou dizer pra você que você vai se sentir assim, você vai se sentir satisfeito, mas vai ter perrengue, vai ter muito perrengue. Nossos crush, nossos casais ali não vão ter sossego assim tão fácil, não. Não mesmo. De toda forma, adorei essa leitura. E agora, vamos começar a falar com spoilers. Então, se você ainda não leu a Ascensão, deixei aqui embaixo no link da descrição desse vídeo também, no Spotify, para você garantir o seu exemplar, o seu e-book. Lê, volta aqui para assistir, para ouvir, conversar com a gente através dos comentários. Combinadinho? Pessoal, então antes da gente começar, a gente falou tanto desses prefixos, desses nomes, o que é isso, né? Vou falar de forma rápida aqui, e aí de forma rápida, quem quiser participar desse debate aqui, fale, eu seria isso aqui, tá? Assim, dessa função. Se você estivesse nesse universo, qual seria seu segundo nome? Seu clã? Seu ofício? Então vamos lá, passando. Primeiro a gente começa com lá, né? Lá a gente é o quê? Aprendiz. A gente não sabe ainda o que a gente vai fazer na nossa vida. Aí depois nós temos o AN, que são os conselheiros. HU, caçadores. PA, guardas, guerreiros. SA, cuidadores. TO, nômades. Já vou falar o quê? Queria muito ser conselheiro, mas não é tão fácil assim, né? Então acho que eu ia ser lá talvez por Sá, eu acho que é por Sá. Tipo assim, vem das a minha pessoa como eu sou hoje, não querendo idealizar, porque esse, né, leitor de fantasia que é logo ser um quê? Eu seria um guerreiro, mas as minhas condições atuais eu seria um Sá, com certeza. Fiquei até com vergonha de responder agora.
Ó, na verdade, assim, eu tinha pensado num Thor, porque consegue viajar, ir para outros lugares, conhecer outros, né, outras pessoas, outras tribos. Então, eu tinha pensado num Thor. Eu não sei se eu considerar a minha condição, talvez eu tivesse que ir para o Sá também, mas eu vou crer que eu pudesse ser um Thor. Bruno pensando, eu acho que pensar no que a gente, na condição da gente é bom, principalmente pela questão de, como a Stephanie falou, de ser imersivo. Então, primeiro que eu ia morrer no primeiro, aquela coisa, a criatura vai morrer nos primeiros capítulos de uma série, desculpa, eu ia morrer nas primeiras páginas. Com certeza, no momento, eu seria uma lá, porque eu não sei pra onde eu tô indo também, então eu tô assim, super, oi, gurias, tô aí perdida que nem vocês, mas eu não sei se eu ia querer ser guerreira, embora tenha essa coisa da fantasia, gente, é muito trabalho, eu ia apanhar demais, então, assim, tô passando. Conselheiro é gostar, tem fofoca, então é bom, assim, mas também tem muita responsabilidade, eu acho que se eu pudesse escolher outra coisa sem ser eu hoje, eu ia gostar de viver mais na paz. O que é meio difícil, né? Na Ascensão, ninguém fica na paz. Não tem paz pra ninguém. Só a Ingrid aí, que deixa a gente rindo da nossa cara, haha, a gente tudo sofrendo. Mas eu acho que eu seria Sá por uma coisa assim, tipo, tô ali, vou continuar dentro da minha tribo, na Santa Paz, cuidando das pessoas que estão aqui, então pra mim tá bom. Ia ser bom pra mim. Então, acho que é isso. Sinceramente, se eu pudesse hoje, eu seria dar, porque já tá aposentada, entendeu? Já fez o que tem que fazer e agora só faz. Na minha condição, já não tenho mais idade para ser lá, infelizmente. Posso continuar não sabendo o que quero, mas aí a tribo já teria me obrigado, entendeu? Eu já sou 30 a mais, então não dá para ser lá mais, infelizmente. Mas concordo, Bruno, eu também hoje seria Sá. Gostaria de ser pá? Adoraria guerrear, ser. Mas é isso, como Virgínia disse, dá muito trabalho. E cura eu nunca seria, porque eu não mato uma mosca, então não ia poder caçar, ia ser vegetariana ali, não ia rolar. Então, se não dá para ser dar, eu vou cessar, tá? Nossa, isso é difícil. Eu penso no top porque eu não paro quieta, né? Mamãe diz que eu sou nômade, porque eu vivo lá na casa dela, vivo na casa da Tice em Fortaleza, vivo aqui na minha casa, tô sempre lá e cá. Mas eu não gosto muito, confesso. Eu vou mais por necessidade. Acho que guerreira sem chance, porque eu canso só de ver alguém correndo. Então, sem chance de ser guerreira, eu também não mato bicho, não mato nem bicho. Então, conselheira, não. Nem eu me aguento, eu sou muito frustrante. Então, não tem como eu ser conselheira de ninguém. Concordo com a Stephanie, eu poderia ser aposentada já, né? Ser uma Haddad. Já tô chegando aos 40 ali, né? Então, mas eu acho que eu seria uma lá, porque eu gosto de aprender, eu acho que a vida é uma universidade, a gente está sempre aprendendo, a gente nunca sabe tudo e tem sempre algo a aprender. Eu sempre gostei muito de aprender, de buscar conhecimento, então acho que eu seria uma eterna lá e queria ficar ali eternamente. Geralmente, eu sou a pessoa que sou procurada para dar conselhos da turma, né? Eu que sou. Quando não sou procurada, eu dou meu conselho a si mesmo às vezes sem as pessoas pedirem, né? Porque sou dessas, é meu jeitinho seriana de ser. Mas acho que seria do autoconselho. Acho que eu ia gostar aí de meio que tá ali por trás também do poder, né? Querendo ou não. Dominando, vamos dizer assim, ali também, fazendo parte desse poder. Eu ia gostar também de estar no conselho, ainda mais pelas fofocas. Gosto de estar no meio da treta, então seria isso. Ou guerreira. Não tenho a menor condição, não me aguento com dor nas costas, mas é o que eu ia querer estar fazendo. Guerreando no final, aquela batalha maravilhosa. Apesar dos desafios terem sido difíceis de ir, ainda mais o escorpião, né? Enfim. Foi maravilhoso, nossa. E aí, enfim, as lutas que teve ali breve, ok, gostaria. Teria condição? Nenhuma. Mas adoraria estar. E adoraria fazer parte do conselho também. Fazer fofoca. Ficar fofocando. Eu acho que chega um momento que até o conselho participa da luta, né? Dependendo da gravidade do que tá rolando, acho que o conselho vai junto com a porradaria, então. Fofoca junto com porradaria. Eu acho justo que a gente tem que pensar nesse contexto também, né? Nós, desde molequinho, molequinha, né? Nós estaria lá sendo treinado, então vai que desperta algo que a gente nem sabe que tem dentro da gente, porque a gente vive numa sociedade capitalista que só faz a gente ficar cansado. Aqueles. O Gabriel falou que seria um Sá, sobre todos seríamos Sá, mostrando as crianças lá como é que faz para ser um guerreiro no futuro, já que a gente não dá conta do negócio.
Eu só queria dizer que o Sá tem acesso à fofoca, tá? Partes da fofoca, mas tem. A gente tá ali, serve uma água e tá ali, ó, só ouvindo. Aí passa para um guerreiro, a gente ouve o guerreiro falando. Então, assim, a gente é uma fofoca menos instituída, sabe? É uma coisinha mais simples. Então, só a gente fofoca sempre, né? Fofoca edifica. Então, por conta da fofoca que eu pensei em ser nômade, porque não seria uma fofoca apenas local. Estaria sendo de vários lugares ali, tipo, daria uma olhada. E abrindo um parênteses, gente, já vai até para Ingrid, coisa. Eu acho, Ingrid, que você deveria colocar teste de castas lá no seu perfil do Instagram. Descubra quem você é, porque todo mundo aqui foi falando de acordo com a sua personalidade e foi eliminando, né? Eu sou sedentária, então não seria isso. Eu não seria. Então, eu acredito, Ingrid, que você deveria, tanto para aqueles que já leram ou não leram o livro e ficam aí na curiosidade. Se eu ler esse livro, lembrou muito o período do Facebook, não sei se vocês lembram, que era teste de personalidade. Exemplo, eu era muito fã de Percy Jackson. Qual filho de Deus você seria? Então, faça um teste de casta para ontem e coloque no seu Instagram, por favor. Já vou falando isso. Me lembrou o Potterhead, né? Que a gente faz aquele testezinho maroto para saber qual casa você pertence. Não tem perguntas que façam muito sentido, aí do nada você tá lá naquela casa e só tem que aceitar. E eu acho que pela união dos nossos poderes iríamos fazer uma reunião de grandes fofocas, cada um trazendo uma informação de um lugar. Sobre aqui é um RPG do pessoal do conselho aqui, galera. A gente já sabe de tudo que acontece naquele universo, a gente só tá confabulando aqui o que a gente vai fazer nos nossos próximos passos. Ó, engatando uma nova pergunta já agora. A gente sabe, né, que temos aí uma competição rolando, um lance para escolher quem será a Escorpiã Mãe. E de todas as personagens, qual que é aquela que você gostou e que você estava torcendo? Eu já vou deixar a minha aqui, talvez ela seja um pouco polêmica, talvez ela seja um pouco polêmica. Mas eu devo dizer que eu comecei falando assim, nossa, que mulher louca, que mulher doida. Né? Tipo assim, ela tá matando todo mundo, já tá fazendo tudo, causando tudo, quanta coisa, roubou da gente, matou uns 3 pessoas, queria comprar um negócio, nem podia talvez comprar ou não, mas ela deu o jeito dela. Mas, gente, Natsa lá, Inga, maravilhosa, tava torcendo pela sim, aqueles. Eu acho que eu sou o senso comum. Primeiro que falando que na nossa sociedade só ia ter gente para cuidar. Se cuidado não ia sobrar muita gente. O pessoal tá muito, assim, muito cansado. Então, não ia dar certo. A gente ia morrer, né, gente? Mas eu sou Tinha Azura demais. Ela é, meu Deus, perfeita, maravilhosa para mim. A maioral. E uma coisa que me surpreendeu muito, assim, com o livro foi que os testes, eles eram, assim, parecia teste de Enem e vestibular. Tipo, falava uma coisa e, tipo, te vira, meu filho, tu tem que descobrir como é que tu vai fazer e não tinha muita instrução, tipo, vocês têm que fazer isso, isso e aquilo. Era só o resultado final e como é que tu ia chegar nesse resultado era da criatividade. Eu realmente, assim, ó, coitada, eu realmente ia ser no primeiro porque eu não ia conseguir pensar em nada. Então, eu ia seguir aquela cartilha e o pessoal, meu Deus, Ingrid, como é que tinha tanta criatividade para uma cabeça só? Porque o que a gente pensa? São vários personagens e várias personalidades e são todas dentro da tua cabeça. Então, assim, a fonte voz da minha cabeça, assim, ó, nunca foi tão verdade. Mas eu sou muito Azura. Olha que tu cuida o que tu vai fazer com a Azura nos próximos livros. Paixão é a Natsa. Ela tem meu coração por inteiro. Porém, para mim, quem tem esse posto de liderança, na minha concepção, é a Ruda. Eu acho que ela serviria muito para esse papel. Inclusive, quando ela cuida da Gali, sem nem precisar, até porque ela não precisava fazer isso, ela demonstra uma preocupação em procurar ela, em certificar o que aconteceu. Isso, para mim, eu acho que mostra uma liderança, sim. Cuidado com o outro, sabe? Eu acho que o tempo todo ela tenta ter um cuidado ali. E ela foi resistente até o final, ela não desistiu, até porque não teve tempo, né? Ia ser assim. E eu acho que a outra pessoa que eu pensei, claro que ela é muito nova, é a própria Gali, na verdade. Acho que, por mais que tenha uma educação muito ali regrada, a Gali, ela se questiona em muitos momentos se o que ela está fazendo é ou não certo. E ali ela põe a sociedade, né, os escorpiões na frente de tudo. Por mais que às vezes ela nem queria fazer aquilo ali, ela pensa, não, é pelo meu povo. Pelo meu povo eu dou minha vida. E eu acho que a posição de liderança é isso. Você tem os seus sentimentos, as razões, mas quando você está liderando para outras pessoas, aquelas pessoas têm que vir na frente, porque elas estão contando com você. E a Gali mostra muito isso
mesmo sendo uma criança de 10 anos. Então, tipo, ela é muito nova e eu acho que no futuro ela poderia vir ser, sei lá, uma líder. É isso, são as minhas duas apostas. Agora seria a Ruda por ser mais velha, mas a Gali ali me conquistou muito nessa trajetória depois do teste, que eu não esperava que ela fosse aparecer tanto, e ela apareceu e ela demonstra isso, né? Ela tá ali perdida, mas ela vai. Com medo, ela vai. Um outro momento também que me fez pensar nela foi quando ela tava presa com a Natsa, e aí aquela voz fala pra ela assim, você vai me levar ou vai levar ela? E ela queria levar a Natsa, mas ela sabia que pra defender o povo dela, ela precisava de uma força que a Natsa ali não tinha. E ela vai sem a Natsa, porque ela precisava ajudar quem estava precisando dela. Isso pra mim também é uma questão de liderança e você pôr o seu povo em primeiro lugar. Eu concordo com tudo que falaram sobre a Ruda e a Gali, assim, elas são maravilhosas, mas eu sou time Azura, gente, não tem pra onde correr, porque a Azura, ela se lasca toda, ainda ajuda todo mundo, sabe? Ela tem algo que eu pratico muito, que é a compaixão, independentemente de você estar sendo fudida por aquela pessoa, como aquela nojenta da Kali fez com ela ali no final. Porque, olha, eu teria deixado ela caída ali no chão e teria partido lá para onde eu ia ser a escorpião mãe. Imagina, ela foi lá, ajudou, aí a desgraçada fez aquilo com ela. Então, não tem. A Azura, ela para mim, ela tem uma índole que eu prezo muito nas pessoas e que é o que eu pratico como budista, que é a compaixão por qualquer ser, independentemente de ele ser bom ou ruim. Bom, de preferência, eu amo a Gali. Assim, tipo, ela é a surtada mais querida de todas, assim, maravilhosa. Mas como administração, alguém que suba ao poder de fato, vá administrar tudo aquilo, eu estava torcendo para a Natsa, porque achei ela bem organizada, com boas estratégias. Se for para pensar em alguém que vai ter que subir, né, degraus e vai ter que comandar uma galera, tomar decisões de guerra e tudo mais, eu acho que ela era a que tinha mais perfil para isso. Porque você tem que, na hora que você está lá no topo, você tem que ter uma estabilidade, um pensamento frio, você tem que tomar decisões que podem não ser legais, e é isso. Então eu achei que a Natsa tinha mais comportamento para líder. A Gali não, a Gali é fofa. E ela é um furacão. Ela vai e faz e não sei o quê. Tipo, a Gali seria uma ótima, na minha opinião, uma ótima guerreira, sabe? Para ficar do lado mesmo da Escorpião Mãe, tipo, ficar lá no meio. Cara, porque ela é muito realmente determinada. A Azura também. A Azura, eu amo a Azura, mas a Azura... Gente, a bicha é muito teimosa. E por ser teimosa, ela toma decisões que podem botar tudo a perder, sabe? Então, aí eu fico pensando nela como líder. Caraca, mano, ela vai precisar descer muitos tons no sangue dela, que eu não sei se ela consegue, sabe? Então, assim, se eu for pensar em alguém que eu queria que ganhasse, era a Natsa. Tanto que eu fiquei muito puta quando aconteceu tudo que aconteceu com ela. Eu acho que essa é uma pergunta muito difícil, assim, porque isso, elas são jovens e cada uma, em algum momento, vai ter uma coisa que vai falar pra gente, não dá. Dá sim, né? Olha, isso aqui, né? Mas eu acho que duas, e aí vou ser polêmico também aí, Bruno, eu acho que duas que vejo que talvez para uma tribo, essa tribo específica, né? Talvez fossem possíveis candidatas de fato chegarem lá, porque a gente também não sabe o que vai acontecer, se é que alguma realmente vai ser, né? Aí chega no final, a Ingrid coloca lá Eba-san como... Fica aí, ó. Todo mundo pode acontecer. Lembrando que Kakashi foi Hokage antes de Naruto, então a gente nunca sabe o que no final nos reserva. Mas eu acho que a Natsa e a própria Kali, eu acho que elas fazem o que é preciso para estar lá. Assim, eu sou Team Azura, eu sou muito clichê, adoro aquele perfil, eu vou salvar, eu vou fazer... Tem meu coração aqui, eu olho para ela todo dia no meu pôster. Mas pensando lá em quem faz para chegar, são as duas, assim, né? De forma diferente. Enquanto a gente vê muito mais da Natsa fazendo, né? Matando, não sei o quê, a Kali chega e fala, ok, vou esperar aqui. Não apareceu. Fui lá e peguei a planta da outra. Sorry, baby. Dormi. Né? Então ela vai fazendo, ela foi criada para isso, né? Ao longo aí do livro a gente vê isso também. Mostrou pouco dela, então
a personalidade dela acho que ainda vai ser mais explorada, então é difícil ter mais noção, mas ela faz ali também o que é necessário para chegar lá. Então ela estava lá morrendo, a garota que ela gosta falou, vou te salvar, ela pensou, eu quero isso mais do que você. Já era, tchau. Ela faz o que é preciso. Se ela vai ser leal à tribo, supondo que sim, ela vai fazer o que é preciso, né? Ela vai fazer o que pode e o que não pode. Pensando nessa tribo que todo mundo, né? As crianças apanham, vão ser largadas no deserto pra voltar. E níveis camadas. Mas assim, eu sou Tia Azura. Eu gosto muito, porém, eu acho que a personagem que mais ela me conquistou no livro, porque eu acho que ela tem uma crescente, ela começa meio que pra gente odiar, entre aspas, ela, é a Natsa, porque ela vai ali naquela parte, né, de comprando. Eu fiz, ai, nossa, ela tá indo no fácil, como assim? Ela tá trapaceando no fácil. Mas depois ela vai crescendo e foi uma construção e ela virou uma personagem tão bonita, sabe? De acompanhar com uma personagem com muitas camadas que eu me apaixonei muito. Eu acho que se for assim, quem é tua personagem favorita mesmo é ela, sendo que para comandar eu acho que a Azura, porém a Azura já me tinha desde o começo. Sabe, a Natsa não. E eu sou do time da Mia, eu odeio a Kali e quero que ela se foda, perdão. Vou falar de novo, então, para tentar defender, né, a minha representante. A Azura, qual é a diferença? A Kali, pelo amor de Deus, Stephanie, como é que tu me fala uma coisa dessas? A criatura, assim, eu tava pensando, vou ter uma nova sociedade, ela também enfia uma corrupção ali e ela tá tudo bem pra ela. Então, assim, não quero. Pelo amor de Deus, corrupção já tá bom no mundo real, porque eu gosto de fantasia justamente por isso. É assim, ó, não tem como acontecer isso aqui, tem só o caos. Mas a Azura, para mim, o perfil dela de liderança é aquela coisa meio do imprevisto. Tu tem uma pedra e um palitinho e daí tu constrói um negócio. Então é aquela criatividade que ela não sabe o que ela tá fazendo, mas ela tá indo. Então é um movimento, assim, que ela tem. E, óbvio, a Natsa, eu acho que ela é muito mais, e a Ruda também, mais preparadas. Elas são mais centradas, mas eu gosto da confusão. Então eu sou Team Azura e não abro mão. Nossa, um absurdo achar a Kali boa pra esse papel, gente, pelo amor de Deus, essa mulher tem que morrer. Nossa, sério, ai, que ranço dela. E assim, meu lance com a Azura foi a única. Eu tenho uma ordem de preferência que vem ali a Natsa, a Ruda, a Gali. Acho que a Ruda e a Gali estão ali no mesmo patamar. Gente, eu queria gostar da Azura, eu não consigo gostar muito da Azura. Esse jeito dela de improviso, eu acho que é bom em certos momentos, ainda mais quando todo mundo tá no caos, e às vezes tem alguém que vai ali, vai e se joga, mas acho que em muitos momentos ser precipitado demais atrapalha muito. E meu pensamento foi exatamente o que eu acho que foi a Brenda que falou. Como é que você tá numa reunião, como é que você tem que tomar uma decisão ali, e a pessoa vai e mete os pés pelas mãos, aí alguém decide tudo junto, e aí do nada a pessoa muda tudo. A gente tá falando de uma sociedade, sabe? Um povo que vive em guerra, eu não posso mudar tudo. Igual se ela tivesse seguido, sei lá, a ordem que ela recebeu, eu acho que talvez aquele final teria sido um pouco diferente. Mas ela não seguiu. E beleza, foi o que foi. Mas é isso, às vezes quando a gente tem esse ímpeto de fazer as coisas tanto no calor da emoção, não dá. E assim, ela foi burra, tá, gente? Ajudar a Kali. A Kali? Gente! Tá morrendo. Deixa ela ali, daqui a pouco você volta. Vai lá receber o seu trono. Mas a garota mereceu, tá? O que aconteceu com ela foi merecido. Eu gosto do caos, né? Não, gostar da Kali, não gosto, mas vejo o lado dela. Ela ainda não está metida com a corrupção, Virgínia. Por isso, ela foi usada, né? Ela foi feita para aquilo, né? A gente percebe que ela foi só um mero instrumento. A mãe dela falou assim, vamos ter um bebê, e vamos colocar essa criança aí no trono. Ela tá acreditando ali, coitada, que tá fazendo, né? Que tá... achou que conquistou, né? Mas ela, do jeito dela, faz, né? Eu acho que ela tem ainda para mostrar. Tô esperando o segundo livro para saber se ela vai valer a pena essa ficha que eu coloquei nela ou se eu gastei dinheiro à toa aí. Porque quando ela precisou, fez, treinou, a pessoa também faz. No segundo, ainda me parece que ela vai ser bem manipulada, né? Ela tem esse lugar do... quero agradar a mamãe, né? Aquela coisa, né? Coloca aí um psicanalista Ingrid lá para tratar essas meninas com ausência de pai, de mãe, Mas eu acho que ela tem um perfil ali de fazer para chegar lá. A Azura, sim, é isso. Eu amo a Azura. Mas é isso, a gente bondade demais, eventualmente, também, para aquele lugar nos faz, né?
mas elas estão aprendendo, né? Então elas estão lá, estão aprendendo. Quero ver se elas aprenderam mesmo, né? Se repetir o erro, a gente já sabe que, poxa, não dá. Só para ter um pé de igualdade, eu quero muito saber a sua opinião polêmica sobre a Kylie. E você jogou lá no grupo, no chat, você fez que eu não vi? Eu vi sim, eu quero saber muito. Então, eu espero não apanhar. É assim, ó, eu concordo com alguns comentários da Stephanie, porque a Kylie, ela no tempo todo me passou a impressão, sabe quando você tá na escola e tem aquela menina birrenta que quer mandar em todo mundo, que quer mandar na porra da escola inteira, que acha que é dona do pedaço, muito gostosa, muito bonita, muito tudo, muito, 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 muito. Então, a Kylie é isso. Isso significa que ela é a vilã? Não. Significa apenas que ela é chata. Então, a impressão que eu tenho da Kylie o tempo todo na história é essa, que ela é chata. E assim, sim, ela é o tipo de pessoa que foi ensinada a ganhar e ponto, né? Tipo, eu vou ganhar e acabou. Se eu tiver que, tipo, te passar a perna para ganhar, eu vou fazer. E a gente não conhece um monte de gente assim? Cara, tem um monte de gente assim no mundo que vai fazer qualquer coisa para ganhar. E essa impressão que eu tenho da Kylie. Aí, assim, não sei nem se era o certo, mas o tempo todo eu percebi que aquele jogo estava sendo para ela ganhar. E eu ficava assim, cara, será que ela sabe? Ou será que ela tá indo achando que ela é o máximo e sendo que, tipo, tá muito na cara, que ela tá tomando, assim, várias passadas de pano ali na história, os caras fechando os olhos e não tô vendo nada, tá tudo certo, não aconteceu nada, saca? Então, assim, a impressão que eu tenho da Kylie é que ela é a menina que se acha muito esperta, mas é tonta. Então, eu não consigo sentir raiva dela, porque pra mim ela só é saca? Eu acho que essa que é a ideia. Então, eu entendo quando a Azura vai lá ajudar ela, porque a Azura tem um crush do tamanho do planeta nessa garota, que é tipo, nem entendi muito bem todo esse apego, mas ela tem, gente. Quando a gente tá gostando de alguém, a gente é meio trouxa também, né? Então a gente vai lá, a gente faz, a gente deixa de fazer. Então, assim, eu não consigo culpar a Kylie por tudo, porque eu vou falar pra vocês, se tem uma coisa que me deixou com ranço nesse livro, é o conselho. Tava muito na cara que esse conselho tava cagado desde o começo, tinha podridão, mano. Tava podre. Então, assim, toda vez que eu pensava em detestar a Kylie, eu lembrava que tinha alguém maior por trás fazendo as coisas passadas de pano para favorecer ela. Então, assim, aonde estava o pior problema? Então, eu não conseguia sentir raiva dela. Então, o tempo todo, eu ficava pensando, mano, essa menina, ela deve ser aquela que apanhou 3 vezes mais, porque ela tinha que ser perfeita para chegar nessa bendita dessa prova aí e ganhar a qualquer custo. E aí eu fico com dó, sabe? Eu fico com dó de verdade da Kylie, mano. Eu não consigo sentir raiva dela. Eu fico só tipo, meu, tá mais perdida que todos. Aí quando chega aquela cena que ela realmente percebe que, putz, grila, aí eu fico com mais pena ainda, porque assim, você percebe que a bicha, naquele momento caiu a ficha dela de, nossa, talvez eu não fosse tão boa assim. Sabe, tipo, caramba, peraí, eu realmente ganhei ou me trouxeram até aqui? Meu, e eu acho que esse é um sentimento horrível, sabe? Ainda mais pra quem é super disposta a ganhar a qualquer custo, como é o caso dela. Então, cara, eu não consegui sentir raiva da cara. Eu só fiquei pensando, a menina mimada que tinha certeza que ia ganhar por condições próprias e que de repente descobriu que não era, nossa, eu não sou tão boa assim, será? Sabe? E aí eu fiquei meio assim, aí eu fiquei com mais ranço ainda do conselho, mas mais ainda daquele infeliz que aparece só no final, que você fala, filho de uma mãe, entendeu? Então aí por isso que eu não consigo sentir raiva da cara. Eu tô vendo vocês tudo massacrando a menina aí. E eu pensando, gente, mas coitada, mano, ela nem era o pior. Então eu ainda acho, para quem gosta de crushes, eu ainda acho que vai rolar ali uma Kylie Azura, viu? Eu ainda acho, gente, que vai rolar uma Kylie Azura. Então segurem o coração, que eu acho que ainda vem aqui. Vai ter um momento ali de retorno das duas, hein? Escutem, que eu tô... Sinto isso no ar, que a Ingrid não vai deixar passar isso, e vocês vão querer morrer. Mas eu sinto que ainda vai ter alguma coisa, hein? Porque eu tenho uma grande chance da Ingrid usar a Kylie para se revoltar e ser uma das que vai ajudar a derrubar aquele filho da mãe. Não sei. Só joguei no ar, Ingrid. Não sei. É isso, gente. Essa era a minha opinião sobre a Kylie.
Gente, eu tô calada aqui porque é isso, dona Ingrid. Teve muitos momentos do livro que eu falei, gente, como é que a autora tá deixando um negócio desse? Com a minha internet, com o meu Kindle, que eu sabe? Então, tinha muitos momentos, assim, que... É por isso que eu tô, assim, caladinha, só tô aqui balançando a cabeça, porque realmente, para quem tá vendo e ouvindo isso daqui, a Ingrid vai fazer isso com você, querido leitor. Ela vai fazer você ter raiva e se questionar muitas vezes o que é isso. Tipo, ela foi dormir e deixou o pessoal lá daquele jeito. Então, assim, eu também, eu fiquei na minha, faço muito das palavras da Gida, das minhas também, concordo muito com as colocações da Stefani, tô certa, Stefani? Stefani, obrigada. E aí, sei que sempre vai ter aquela personagem que todo mundo vai gostar, porque ela é boazinha e tal, mas eu sou dessas que eu fico olhando sempre os personagens assim, pensando como será ele como líder mesmo, assim, o que ele vai pensar, vai fazer naquela posição, sabe? E eu desconfio quando a pessoa é muito boazinha desde o início, eu fico assim, não sei. Então, assim, eu vou ficar muito calada, a gente fica com medo de ficar falando demais, mas é isso, Ingrid, mulher, não faça mais. Pegue leve no segundo livro, pelo amor de Deus, porque a pra Virgínia não fazer o leitor sofrer. A sensação que eu tinha, gente, era isso, que Ingrid, às vezes, ela estava passando pano para algumas pessoas e para outras não. Só digo isso, tá? Principalmente na parte dos desafios e na descrição dos desafios. Eu ficava assim, putz, velho, como que você deixou isso acontecer, mulher? Então, Todos sofremos por Ruda. Aquele. Mas não era, né, a Ingrid pode usar esse argumento. Era o conselho. Era o conselho. Eu concordo com a Stephanie. Kylie é a filhinha de mamãe e eu já acho que ela não vai se revoltar coisa nenhuma. Ela conseguiu o que ela queria. Então, se ela todo tempo tá pensando que ela quer ganhar a qualquer custo, se me botarem lá a qualquer custo foi até melhor. O que eu queria mesmo, assim, ó, eu torço que elas se peguem, mas eu torço que elas se peguem e no final a Azura mate ela. Tipo, te peguei, usei teu corpo, tu é gostosa, mas eu vou te matar no final. Então eu quero vingança. Não, e outra coisa, o coitado do leitor da Ingrid, a gente vive num relacionamento abusivo, muito abusivo, é tóxico isso, porque ela vai lá, dá-lhe pau na nossa cabeça, bate nos personagens que a gente gosta, mata o outro, e a gente tá, continua assim, não deixa tudo bonzinho, a gente quer o caos, mais ou menos, não dá pra ser tanto, mas a gente tá nesse relacionamento tóxico, a gente quer a discórdia. Maria Virgínia faz eu pensar cada coisa que eu nem gostaria de pensar. Eu tentando preservar aqui meus conceitos, meus preceitos, ela verbaliza tudo que eu estou pensando. Mas falaram aí que a Kylie é filha de mamãe, blá, 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 que tem pena dela, mas ninguém pensa que a Azura sempre viveu à margem das pessoas, não conheceu os pais, não tinha praticamente ninguém. Ela usava aquele gigante lá, que eu esqueci o nome dele, para treinar. Não porque ela gostava de apanhar, mas para treinar. Tipo, a roupa que ela tinha, todos os acessórios que ela tinha, ela pegava das pessoas, roubava mesmo ali, quando ela foi buscar com o rapaz lá. Então, tipo, a Kylie é filha de mamãe, sempre teve tudo, então tá, coitadinha. A Azura é teimosa, é impulsiva, mas ela não teve base nenhuma. Não teve pai, não teve mãe, nem sabia quem era o pai nem era a mãe. E a coitada, no final, ainda foi sequestrada pelo próprio pai. Aí é complicado. Ela meio que se dá conta ali que ela chegou ali só porque outras pessoas fizeram ela chegar. Eu pensei, bem feito, Itália. Toma, você não é tudo isso que você achava. Você é isso aqui, ó. Isso aqui. Só aguentou, você não aguentou metade do que as outras aguentaram. Então, assim, me deu uma satisfação. Eu concordo com a Virginia. Não acho que ela vai se rebelar, porque se ela é capaz de fazer qualquer coisa pra estar onde ela tá, ela vai pensar, ok, eu tô onde eu quero estar. E daí que minha mãe e meu pai me ajudaram, não é mesmo? Eu tenho culpa do meu privilégio. Então eu pensei isso, gente, não ligo se a Azura pegar a Kylie, não ligo, eu só espero de coração que você não faça a maldade de botar a minha Ruda maravilhosa com a Azura, tá? A Azura teve o tempo dela, ela gosta da Kylie, que ela vai ficar atrás do rabo de saia dela, que ela vai apanhar da Kylie e levar a facada da Kylie. Não me bota a minha Ruda com essa mulher. Criei um chip doido na minha cabeça que fez sentido, que é a Natsa com a Ruda, e pra mim eu imagino isso. Esse chip veio do momento em que a Natsa tá entrando e ela olha pra pilha de corpos queimando, e ela vê o corpo da Ruda e ela tenta, a todo tempo se pergunta por que eu não tô vendo o espírito dela, porque eu não tô vendo o espírito dela. E aí eu falei assim, que isso, calma.
E aí o tempo todo ela tá se perguntando, mas e a Ruda? O que aconteceu com a Ruda? E aí ela sente uma satisfação de saber que a Ruda pode estar viva e que o cara que ia matar ela tá morto. Isso aí pra mim foi... Aí, ó, uma ponte. Tem mais tempo de relacionamento do que a Azura com a Kali, tá? Que é ali um amor platônico que ela criou só de observar a garota de longe. Então, pô, não faça isso com a minha Azura, tá? Com a minha Ruda. A Azura pode ficar com a Kali. Nossa, sim, eu também compartilho desse chip. Eu compartilho muito desse chip. Ainda mais que no final ela escolhe ir embora, né? Falei assim, é sobre, agora confirmou. Botou ali o carimbo que vai rolar. Eu concordo, Virgínia. Se eu tô aqui é porque eu mereci, né? A Kali com certeza vai chorar essa. Não tive privilégios. Mas eu acho que, de início, eu acho que ela realmente não vai se rebelar. Eu acho que a mãe dela fez um bom trabalho, sendo uma mãe narcisista. Mas eu acho que, no fim, ela vai se rebelar. Se ela vai sobreviver até o terceiro livro, já não sei, né? Aliás, se alguma delas vai sobreviver até o terceiro livro, já não sei. A Ingrid já jogou aí uma morte logo de início para dizer pra gente, assim, né? Ó, não se apeguem, não se apeguem. Então, e, no fim, quem sabe, né? Se não vai ser um trisal. A Usa tem 5. Quantas Azura vai ter, ou quem que vai ter, já não sei, né? Aliás, Ingrid, nunca vi tanta viúva num livro só. Você deixou um pá a primeira. Essas páginas que Game of Thrones, né? Ó, engatando então agora pra gente ir encaminhando assim para o fim, que a gente falou bastante sobre a história nesse decorrer das personagens, mas eu quero saber de vocês aquela cena que marcou vocês de uma maneira inesperada, um negócio que quebrou assim, tipo assim, caramba, essa cena foi incrível. Eu vou começar falando o meu. Eu fiquei muito surpreendido que tinha magia no negócio, porque já foi apresentado um negócio que é uma sociedade de guerreiros. Eu falei, então beleza, foco nos guerreiros. Mas aí já repente, magia, eu falei, nossa, sim, ainda mais que é umas magias bem diferentes, né? A gente não costuma ver. É mais focado, nas outras fantasias é mais focado nos elementos, mas aqui tem também os elementos, mas tem outras coisas que eu achei bem interessantes. Essa lá, né, o poder que eu amei, o desenvolvimento dela pra esse lado foi maravilhoso. Só que o negócio que me pegou foi o poder da Gali, que eu falei assim, menina, tá ficando assustador, mas ao mesmo tempo eu achei incrível. Eu falei assim, olha só pra onde é que vai esse negócio, quem será que é esse bicho que tá na cabeça dela? Eu achei surpreendente, foi muito legal. Eu acho assim, quase não tem uma cena que não seja surpreendente, né? Tu vai andando assim, meio se apavorando no meio do caminho. Mas essa coisa da Gali e essa voz, eu fico muito encucada. Primeiro, porque a guria parecia assim, ai, tadinha, criancinha, pirralha. Ninguém dá nada pela coitada. E no fim ela tem um poder. Se bem que eu já não tô sabendo, assim, vindo da cabeça da Ingrid, se vai ser um poder bom ou se vai ser um poder ruim, né? Porque nada me prepara agora mais pra coisas boas. Mas a cena, eu acho que eu fiquei mais furiosa, porque, se eu tinha Azura, eu tava assim, muito, vai ganhar agora. Daí ela vai ter compaixão. Eu disse, olha, compaixão é importante, que coisa boa a pessoa ter compaixão pra ser um líder. Mas, cara, vai ser burra assim. Eu fiquei muito revoltada. Eu falei, pelo amor de Deus, olha, se tivesse matado ela, eu ia dizer, tudo bem, mereceu. Essa daí tá ali porque mereceu. Mas, não, tá. Então, assim, o que mais surpreendeu do máximo foi o final. Eu lembro que eu escrevi pra Ingrid, não botei na resenha, mas eu escrevi assim, ó, que tinha uma única expressão que ela é proibida em 17 países, tá? Essa expressão que resume como é que eu fiquei quando acabou o livro, que é de cair o cu da bunda. Então, assim, ó, não tem nada que consiga me fazer tirar que foi esse final pra mim. Então, tô tentando recuperar meu cu ainda, ele se perdeu em algum lugar porque ele caiu. Bom, 2 cenas que me deixaram bem impactada foi realmente o momento que Elag se apresenta, que é, né, o monstrinho da cabeça da Gali, que por acaso é Gali ao contrário, então eu fiquei assim, puta merda, essa menina tem dupla personalidade, inferno! Porque assim, né, ela é toda fofa, toda bonitinha, toda que você fica até com pena dela em alguns momentos, que ela apanha pra caramba, ela apanha de todo mundo, aliás, rapaz, eu nunca vi essa menina que mais apanha na história, essa daí. Ela toma uns tapão do nada. E aí vem Elag, que é aquele monstrão poderoso e tal, e você fala, rapaz, isso aí tava aí o tempo todo? Caramba! Então, assim, gosto muito quando Elag aparece, que na hora que eu li o nome, assim, pera, Elag Gali, fez um na minha cabeça, eu falei, caraca, isso vai ser bom. E realmente, o poder dela se mostrou muito bom. E o final, cara, nem tanto a morte do menino lá, aquela parte também, eu fiquei, puta, mas a parte em que ela descobre que é o próprio pai, eu acho que aquilo ali me quebrou, porque eu falei, rapaz, o negócio pode ser pior do que parecia, consegue ficar mais fundo, e aí o livro acaba, né, e aí você tem uma vontade louca de
matar a Ingrid, porque aí você fala, na melhor parte, inferno. Poxa! Aí você já fica, né? Você fecha o livro já assim, caramba, ela foi sequestrada pelo próprio pai, o amigo dela, tipo, que acompanhou ela um tempão na vida, acabou de ser assassinado na frente dela, a casa tá caindo lá do outro lado, na terra dela, ela não sabe mais o destino de ninguém, o que aconteceu com ninguém. Meu Deus! Olha, Ingrid, parabéns. A Virginia usou a expressão corretíssima mesmo, de cair o cu da bunda mesmo, porque olha, rapaz, foi terrível esse final, a gente que ficou meio... pode mandar mais, a gente quer, tá? Pode mandar mais. Aproveitando que a Gi mencionou também, a Maria também falou que notou essa questão do Gali ao investir do CELAG. E aí, Ingrid, fale para nós, foi intencional mesmo? O Gabriel também quer saber. Totalmente intencional, totalmente intencional. Esse primeiro livro, vocês não entendem realmente qual é o poder dela. O segundo livro vocês vão entender. Eu não vou dar muito spoiler, porque tem um desenvolvimento grande sobre Gali no segundo livro, mas assim, não é o que parece. E não existe só Elag. Opa! Esse é tudo que eu vou entregar aqui, é isso. Mas assim, tem muita coisa. O segundo livro, ele é muito diferente do primeiro, porque os acontecimentos do primeiro levam a um segundo que é muito mais caótico para elas. Então, vai ter mais tempo para eu desenvolver a psique delas para vocês. Então, vocês vão ter mais introspecção, vocês vão ter mais dilemas. É um livro que ele segue tendo muita ação, porque eu gosto muito de escrever ação. Então, é um livro que tem ação, mas é um livro que vai dar para vocês mais momentos de desenvolvimento de personagem em outro ponto, que não é só a correria, né, do objetivo, não é só isso. Também tem a espera, muita espera. Elas esperam, infelizmente, muito, porque elas estão num péssimo momento. Mas é isso. E sobre Elag especificamente, eu acho difícil que alguém tenha entendido que ele de fato é. Mas assim, é bom também que vocês que talvez não tenham pego isso direito ainda, porque tem muita coisa ainda para explorar do poder dela e de todas elas, porque na realidade, se vocês pegaram ali aquele começo, e o momento em que Gali percebe que tem alguém na mente dela, é somente pós-ritual. Porque para todas elas, tudo aquilo acontece apenas pós-ritual. O que significa isso? Por que é só pós-ritual? Esse ritual ele tem um objetivo muito claro ali, que é o objetivo do teste. Então elas vão ter que lidar com isso pós-ritual. O que acontece depois do ritual? Depois que o teste acabou. Acontece o que com isso? Aí são desdobramentos do segundo livro. Mas, assim, muita coisa ainda para ser explorada, especialmente sobre a parte mágica do universo, que a gente não explica muito nesse primeiro momento, mas que o segundo livro vai mergulhar mesmo no arcabouço mágico, cenário, explicar o que é cada coisa, por que é assim, por que é assado. Então, eu tô aqui com medo de ficar grande, que daí o livro fica caro, e aí é o medo do autor, é livro caro. Mas é isso. Chega, spoiler demais, meu Deus. Pois eu amo, que eu fiquei surtado naquelas magias lá e, tipo assim, quero muito. E fica aí mais um teste do BuzzFeed. Qual seria o seu poder? Quero muito saber também. Resumindo a fala da Ingrid, a gente vai sofrer triplo no segundo livro, porque, olha, enfim, eu não sei se eu tô preparada para esse segundo livro, não. Eu sei que eu vou revisar, então eu vou ter que tomar cuidado para não ser muito emocional durante a revisão, mas eu não sei se eu estou preparada, não. Então, acho que a cena eu também, o final, fiquei bem chocada, assim, com o final. Eu acho que, vamos dizer que, todo mundo falando aqui que a Azura foi burra, então vamos dizer que ela teve um castigo ali no final, né? Sequestrada pelo próprio pai. Pronto, gente, pronto. Ela foi castigada pelas burrices que ela fez, porque ela quis ajudar todo mundo, no final ajudou aquela triste, era para ter ajudado, era para ter deixado ela morrendo ali. Isso é muito triste de se dizer, tá, gente? Mas é o meu pensamento agora. Mas o final foi muito chocante. Tanto a parte que ela descobriu que era o pai dela ali, como a Gisele falou, me doeu na hora que ela associou o nome, que ela lembrou que eu esqueci o nome da conselheira que falou com ela, que a conselheira falou, então me doeu bastante aquela descoberta. E também a morte do rapaz lá foi bem chocante, assim. Eu só me lembrei de uma cena de Os Vingadores do Thanos matando o Loki na frente do Thor.
Eu juro que eu pensei naquela cena. Ela vendo o amigo dela ser morto ali pelo próprio pai. Nossa, foi cruel demais. Então foi a cena que mais me marcou e que a gente fica assim desesperada para saber como continua. É por isso que eu não gosto de ler, tipo, saga que não esteja toda publicada, porque eu fico nesse desespero, eu sou muito ansiosa. Então, assim, Ingrid, é muita maldade fazer isso com uma pessoa ansiosa, sabe? Às vezes os remédios não dão conta. É sobre aquilo, né? A gente fala assim, não, Ingrid vai sair motivada da leitura coletiva, ela vai sair daqui pressionada. São duas cenas que me impactaram muito, mas a outra eu não tô lembrando agora, me fugiu da cabeça, eu não consigo lembrar, tô revisando aqui. Mas uma cena que me impactou muito, eu chorei bastante, na verdade, foi a cena do teste da Ruda. Eu achei aquilo ali muito intenso, muito forte. Enfim, eu acho que o livro todo é impactante, né? São várias cenas impactantes, mas eu conseguia visualizar, eu acho que uma coisa que a Virginia falou. O livro joga você lá dentro, então elas estão passando por toda aquela confusão e você sente que você está passando aquilo com elas e vê ela apanhando. E aí, quando ele botou o escorpião na boca dela, aquilo ali me matou muito, eu chorei muito. E ela começa a chorar, e aí eu comecei a chorar, e aí eu sei que depois eu fui tomar banho, eu fiquei chorando pensando naquilo ali. Então, foi uma cena que me marcou e me impactou muito. Inclusive, tô com vontade de chorar. Nossa, quando falaram assim, tá morta, tá lá, o corpo dela lá desovado lá no negócio da pira. Eu fiquei assim, por favor, me faça ela subir do fogo como Daenerys Targaryen e agora. Mas depois a explicação foi ainda mais incrível. Pelo amor de Deus, a mãe dela é muito boa, né? Que isso, que mulher cabulosa, eu achei incrível. Que vingança gostosa, né, gente? Pelo amor de Deus. Pra mim, assim, foi essa cena da Ruda, porque, e na realidade, o conjunto, sabe? A morte dela me tocou muito, e às vezes você não consegue desligar a sua leitura crítica, sabe? E eu fiz, como assim? O teste dela tá muito diferente do das outras. Como é que a Ingrid deixou passar esse furo dentro dessa história? E depois a gente entende, né, que foi ali todo o conselho e tal. Bateu a morte e depois, quando a Nessa não vê ela, né, não vê o espírito dela, eu tive que parar e aplaudir, sabe? Assim, nossa, foi deu aquele quente mesmo, sabe? Quando você fica meio, quase arrepiado lendo. Eu acho que pra mim foi esse conjunto, né? Foi a morte e depois, em sequência, não ver o espírito dela, sabe? Foi uma das cenas, assim, que me marcou muito e com certeza foram as minhas cenas, assim, bem favoritas. É difícil uma só, mas acho que a primeira que me marcou foi a Natsa matando o cara lá que ia gritar, assim, foi muito... Ah, você vai me denunciar, bum, morreu. Foi muito impactante, assim, não teve... Ela nem chorou, não teve nada, ela simplesmente foi como pisar em alguma coisa assim, quebrou, foi uma coisa assim, né? Acho que depois ela sentiu os impactos e tal, mas de início, o cara ia me denunciar, matei. É isso, matei mesmo, foi. Então, acho que essa naturalidade da morte me chocou muito, né? Enfim, foi o primeiro momento que me chocou. Concordo, assim, quanto tá a parte do escorpião na boca, assim, muito, muito difícil. Muito difícil. Acho que me surpreendeu também, de repente, a gente tá tão focado nas meninas e de repente uma cena com a Usa, né? Especificamente, acho que de todo mundo, assim, foi assim, se apaixonem pra vocês sofrerem, pra mim foi só assim, mas ainda tem esperanças, né? Roda não morreu, ainda tem esperanças que as esferas do dragão sejam reunidas pra Usa, vamos ver. E o final, assim, né? O final com certeza impactante, você descobrir que seu pai vai traficar você e matar o seu melhor amigo na sua frente, apesar de dizer, isso não é sobre você, isso não é sobre você, não é sobre ele. Mas eu tô com vontade de matar alguém, vai ser seu amigo que você me irritou. Pronto, morreu. Agora você vai conhecer as outras tribos de uma forma ruim. E você tem os olhos da sua mãe, legal, vambora. Acho que realmente foi meio chocante, assim, tipo, caramba, né? Que merda. Olha, eu não sou maldosa, mas esse final eu só pensei uma coisa que é horrível. Foi, nossa, você não queria saber mais da sua família? Tá aí, sabe? E eu pensei, cara, que coisa ruim de se pensar. Mas eu tava com uma raivinha dela, né? Então eu pensei, pronto, descobriu a sua família, tá aí, maravilhosa. Acho que teve mais uma cena impactante que, assim, bem leve, assim, foi 5 esposas, sabe? 5 esposas. Isso foi 5! Eu fiquei também impactada com isso. Ainda bem que todo mundo se pegou, mas assim, 5 para administrar. Realmente, olha, a Crapiane tá de parabéns. Não basta uma tribo, né? Mas 5 esposas. Inclusive, eu achei interessante como todas elas se relacionam. Isso também
foi bem impactante pra mim, que não é só, elas não são só a esposa dela, mas elas também se relacionam entre si, né? Elas têm ali um contato entre si. Isso pra mim foi muito natural, na verdade. Você não consegue imaginar como a gente vive em alguns filmes, não sei se é na Índia, enfim, se eu estiver errada, me corrigem. Mas onde o cara lá tem várias esposas, mas elas são totalmente separadas uma da outra. Ali não, elas convivem, elas, sabe, se amam, por mais que talvez aquela ali seja central, elas têm uma relação bem legal, eu achei isso bem foda. É isso, né? 5 viúvas, que ótimo. Nossa, agora eu não tinha pensado nisso, é verdade. Tadinha. Ó, a Sara passou ali, né, os comentários aqui do lado, esquema de pirâmide. Nesse caso, eu passo o pano completamente, eu não me importo. Que é caro, nada é caro, nada é caro. Já fez o seu trabalho, conquistou a gente. Agora, um livro desse tamanho aqui, Duna 2, 3, 4, 5, sei lá, tudo bem, tranquilo, tranquilamente. E Sara falou, manda uns contos. Nossa, sim, por favor. Eu quero muito saber como é que foi a primeira de todas, como é que foi esse esquema aí, quem só tem uma passada assim, ó. Olha aqui isso aqui, ó, o que ela criou. Aí você fala assim, que mulherão, eu quero saber mais sobre ela. Aí tem também a questão da atual, não mais, porque, né, foi arrasta pra cima. Ainda foi usada como corpo dela de zumbi. Nossa, isso aí eu achei a coisa mais blasfêmia, como ousas fazer, sabe? Mas foi épico a Azura lá lutar contra ela, foi chique, foi muito chique. Mas, tipo assim, voltando, gostaria muito de saber essa questão de como é que foi o relacionamento, como é que elas se juntaram, como é que elas se conheceram. Tenho a impressão de que aquelas mulheres ali também são muito interessantes, tem algo muito maior ali por trás, sabe? Vai que aquele que teoriza, porque eu comecei a pensar, e se rolasse a mesma coisa que as meninas que estão no teste, tipo assim, amigas e rivais, sabe? Juntar todo mundo, mas não, porque, né, já temos aqui nossos crushes específicos especificados isso. Mas eu gostaria muito de saber como é que funcionou isso, como é que rolou, como é que chegou até esse ponto. E mais sobre cada uma das É só um detalhezinho, uma besteirinha. Essa coisa, né, de botar ali um harém, né? Harém, né? Feminino. Mas que, na realidade, não é apenas um harém, né? É a perspectiva, né? Mas elas vivem um poliamor. E aí, muitas tribos, né? Inclusive africanas e tal, temos mulheres em posição de poder que elas escolhem os parceiros, as parceiras, enfim, seja lá o que for. Isso é naturalizado. Na verdade, a monogamia é uma coisa, né, que a gente institucionaliza, tem uma relação de poder religiosa muito grande em cima da monogamia, por conta da instituição do casamento. Eu falo isso sendo monogâmica, tá? Então, eu tenho todo o direito de meter o pau, porque eu sou monogâmica mesmo, mas é isso. Especialmente vindo do patriarcado, que a gente sabe que mulheres eram, né? A gente era praticamente um produto, né? Tem pouquíssimo tempo aí que a gente começou a ter direito de votar, de ter conta bancária independente de marido. Então, isso é uma realidade breve, tá? Tem 30 anos pra cá. Então, assim, no caso de alguns direitos, né, da mulher. E então, assim, voto é mais antigo, tá, gente? Eu tô falando tudo junto, mas por favor. Então, assim, o que acontece? Quando eu pensei em uma mulher que está no poder há muito tempo, que acompanha a nação dela, que ela vive intensamente tantas outras pessoas tão maravilhosas quanto ela, perto dela, preocupadas com o que ela mais se preocupa, que é com o povo dela. Faria sentido que tivessem mais pessoas, né, que fossem pela admiração, outros sentimentos surgem. Eu acho que o amor, ele tá muito direcionado para admiração. É muito difícil você amar quem você não admira. Então, Ozahá, na posição que ela ocupa, ela inspira admiração. E tem muitas mulheres fodas andróctonas, porque a ideia é que tenha mesmo, porque existem. Nós somos fodas mesmo. Muitas vezes invisibilizadas, mas somos. Então, por que ela estaria presa numa relação monogâmica? Não faria sentido isso acontecer para ela, que tem tanta noção de tantas mulheres maravilhosas ao redor dela. Um exemplo disso é Rumbara, a mãe de Ruda, que é uma personagem que você percebe as nuances das atitudes dela. Depois você vê o arco de Ruda, né, com Rumbara, inclusive em que ela mata o companheiro porque ela entende que o que ele vai fazer não é benéfico para a filha, dentro do julgamento dela daquele momento, que o segundo livro, depois, enfim, né, aqueles spoilers. Então, assim, faria muito sentido que essa mulher estivesse emocionalmente vinculada a outras mulheres, porque não é só aquele núcleo ali, tem muita coisa acontecendo e muita gente importante, e quando você está vinculada a muitas pessoas incríveis, você vive isso, né? Se apaixona, até porque uma coisa engraçada para mim é o seguinte, eu sou muito monogâmica, muito, eu sou aquela pessoa que quando estou no relacionamento, eu nem olho muito pro lado, sabe? Não tem muito isso comigo, eu sou bem 880, ou eu tô com a pessoa, ou eu não tô com a pessoa, mas isso não
não significa que eu não perceba mulheres incríveis ao meu redor. E mulheres bonitas e mulheres maravilhosas, porque são coisas diferentes. Você trocar sua relação por outra, ou você se envolver emocionalmente com várias pessoas, são coisas diferentes. E nada impede que você reconheça outras mulheres incríveis e maravilhosas. Então, dentro de uma realidade como a dela, fazia muito sentido que ela estivesse aberta a essas outras mulheres incríveis e que elas, inclusive, se admirassem todas mutuamente ali. E homens já fizeram tanto isso, né? Por que a gente não fazer também? De trazer relacionamentos poliamorosos entre mulheres apenas e mulheres fodas, que a gente precisa se ver isso também, independente dos nossos gostos. Mas a gente tem que ver isso também. Ai, gente, eu sou uma escritora apaixonada. Ai, muito bom, pessoal. Ó, galera, agora encaminhando pro final, então, quem quiser falar alguma coisa pra Ingrid, seguindo de Ingrid, falar um pouquinho pra gente onde é que a gente pode ler a Ascensão, onde é que a gente pode encontrar, onde é que a gente pode acompanhá-la também. Mas, por favor, considerações finais. Só um adendo, eu li o e-book, né? Mas quero muito já ter o meu físico, Ingrid. E eu só senti falta de uma coisa do e-book, lá a parte sobre a autora, pra gente te endeusar melhor, sabe? Saber quem é a Ingrid, o que a Ingrid faz, eu não sei vocês, mas é uma parte do livro que eu gosto muito, né? Por muito tempo, assim, eu sempre fui curiosa para saber qual foi o contexto que o autor escreveu o livro, né? E assim vai. Então, eu só senti falta do e-book, na parte do e-book, ter sobre a autora, assim, sabe? Eu tô tão acostumada aqui nas leituras coletivas, no final, tanto que eu falo, eu descobri que o autor faz isso, faz aquilo, então tem tudo a ver com a história nossa, que o máximo. E aí, sabendo, puxando sardinha, que é uma baiana, né, também como baiana, falando. Então, só senti falta dessa parte do e-book, mas, assim, é um livro maravilhoso, um livro que eu continuo falando o que eu falei aqui no chat. Escreva contos, mulher, sobre esse universo, já que você acabou desde o início falando que é um universo muito grande. Então, assim, olha só que gênia, gente, a cabeça dessa mulher. Divertidamente dessa mulher deve ficar assim, tudo doido. Porque, assim, vamos supor, você poderia criar um conto só explicando as nomenclaturas do livro, tipo assim, sabe? Sobre as castas, tudo isso. Então, assim, só escreve, não se preocupe, a gente vai ler, sabe? Não se preocupe, vamos lá. Então, por favor, nos prestigie dessa forma. Coloque tudo lá no e-book. Nós pedimos. Mas no demais, incrível, Ingrid, incrível. Acho que primeiro agradecer pela Ingrid um dia ter pensado, vou escrever, e sentado e escrever, né? Acho que todas as pessoas que te apoiaram nisso, que acho que esse livro já é um dos meus preferidos. Foi muito bom quando eu vi que você ia para a Bienal, eu já iria na Bienal, mas foi o único livro que eu falei, esse eu vou comprar, e acho que você tem uma energia incrível. Foi ótimo poder ter o meu livro com já uma dedicatória, acho que sim, tem um impacto muito grande. Então, eu já tenho um grande carinho por esse livro, por você. Então, eu desejo, na verdade, sucesso, que seus caminhos se abram aí para você poder continuar escrevendo e que tenha uma boa remuneração para isso, né? Acho que tem um peso ser literatura nacional, ser uma mulher não branca, baiana, acho que isso só cria mais e mais admiração por você e pela sua obra, né? Então, por favor, que você consiga escrever sempre mais e eu vou estar sempre aqui podendo absorver e ler esse mundo incrível que você criou e ainda está criando, né? Primeiro eu queria agradecer a Nicho, porque foi através da Nicho que eu conheci, foi muito sem querer e apareceu, e o trabalho do Bruno é incrível também. Foi lá, a gente fez muita troca pelas resenhas dos outros na leitura premiada, que no fim a gente estava premiado por ter conhecido o livro, assim, não precisava de mais nada. E a gente trocar muito nas resenhas, vendo que cada pessoa impactava de uma maneira diferente, né, o livro. Então alguém prestou atenção de uma coisa, outra pessoa deixou aquilo passar batido. Então, como o leitor recebe de maneiras diferentes. E sobre isso do leitor receber, eu conversei muito com a Ingrid, né? Porque eu ficava, coitada, sério, olha, fiquei com muita pena, porque não... Falei assim, coitado dos autores que recebem DM e ficam tendo que responder essas criaturas. Né? E a Ingrid falando, que eu tenho medo, talvez na Bienal, que por ser um livro que fala sobre relacionamento lésbico, que tem essa representatividade feminina, talvez eu me repercuta de uma maneira ruim. Teve a questão, né, que a Ingrid fez um
vídeo contando de uma parceria que foi muito horrível, né, sobre as perguntas que o cara fez, e aquilo também fiquei furiosa. E mesmo eu não sendo uma mulher lésbica, enxergar isso, ver outras mulheres em sua diversidade é muito importante, né? E que a gente não seja... o que mais me pegou, assim, elas não eram foda porque elas tinham alguém, ou porque alguém construiu, elas eram porque elas eram, né? Então, eu falei pra Ingrid, não, Ingrid, não fica preocupada que homens não vão receber bem o teu livro, porque eu tenho certeza que quem realmente gosta de fantasia, quem realmente gosta de um mundo bem construído, vai abraçar a Ascensão e toda... Espero que seja uma longa saga, não seja uma trilogia. Pode escrever, tá? Que a gente tá comprando. Escreve. E saber que as pessoas vão abraçar isso. Então, tu tem certeza, assim, agora, né, que tu tem leitores que compraram a tua ideia, que embarcaram nisso contigo, gostaram da tua escrita, e a gente agradece muito por isso. Pode escrever outros universos, a gente tá super aberto. Se tiver outras ideias, vai anotando aí num caderninho e vê como... E principalmente essa tua naturalidade de falar, o amor que tu mostra sobre o teu universo, faz a gente ficar mais encantado ainda. E o carinho que tu tem de nos receber, de ouvir ali a mensagem, de responder, toca um spoilerzinho ali, nos deixa desesperada, mas todo esse carinho que tu tem pela gente, que ele seja muito retribuído e que tu tenha uma receptividade para mais pessoas ainda, que tu seja, assim, o sucesso seja aquele que tu pensa, meu Deus, eu jamais imaginei que um dia seria desse jeito, e que seja dessa forma, e eu ainda vou ficar muito feliz de dizer, tipo, nossa, conversei com a Ingrid lá no início, ó, vocês, assim, têm a primeira edição, então só te desejo muito sucesso. E muito obrigada a todas as gurias aqui, os meninos que falaram ali pelo chat, pela troca, foi muito engraçado, muito divertido, bom ver e ouvir outras pessoas falando sobre o livro. Às vezes a gente não concorda, mas isso enriquece cada vez mais. Seria terrível se todo mundo gostasse do mesmo personagem. A única coisa que deveria ser unânime é ninguém gostar da Kali, mas fora isso, muito obrigada, gente. Foi sensacional participar dessa leitura. Oi, gente, queria pedir desculpa, tá aparecendo o Gabriel aqui, mas na verdade é Cris. É que o meu esposo usou o computador e eu não percebi que estava na conta dele, então eu acabei entrando. Eu acabei de chegar do trabalho, logo quando eu entrei, eu falei, nossa, eu tenho que participar porque eu tô muito feliz, é a primeira leitura coletiva que eu participo, e eu tô muito feliz que tenha sido do livro da Ingrid, porque eu fiquei super interessada. Desde a Bienal, quando ela começou a publicar a respeito, e também aquele vídeo que ela postou no Instagram, daquela situação muito chata que aconteceu com ela, então aquilo tocou meu coração. E eu falei, não preciso ler esse livro, e não me arrependo nem um pouco. Eu li no intervalo do trabalho ali, eu tenho 1 hora de almoço, então eu comia rapidão, porque eu queria ler, queria saber mais, então eu queria dar meus parabéns para a Ingrid, porque eu estou simplesmente encantada com a capacidade que essa mulher tem de criar mundos. Nossa, eu confesso que quando eu comecei a ler, eu fiquei um pouco confusa com alguns nomes, porque eu li pela Amazon o e-book, só que depois eu fui lá e vi que tinha glossário e tal, eu fui lá e li, e falei assim, não, agora eu tô entendendo tudo. Então, quando eu comecei a entender, eu só li e terminei. Então, eu só queria agradecer, Ingrid. Não desista de escrever, tá? Tô ansiosa. E eu também espero que seja uma saga, porque eu leria qualquer conto que você escrevesse. E olha que eu nem sou tão fã assim de fantasia, mas o seu livro me pegou de um modo, sabe, que eu leria tudo que você escrevesse sobre esse universo. Então é isso, e meus parabéns. Como eu amo a leitura coletiva, é muito bom. Ingrid, mulher, parabéns. O livro é incrível, a história prende. Assim, acho que todo mundo já falou um monte de coisas boas, mas eu acho que vale muito a gente reforçar isso, porque eu sei como o mercado literário pode ser cruel com as mulheres, principalmente, né, para quem traz representatividade, que a gente sabe que a gente está vivendo uma sociedade muito complexa. E a história consegue ser incrível. Então, assim, você construiu personagens maravilhosos, você construiu um universo incrível, a gente fica, assim, de boca aberta, foi o que eu falei, eu fiquei de boca aberta pensando, cara, são muitos detalhes, a gente sente o cuidado que você teve na história, o cuidado que você teve na construção de tudo isso. Então, não tem como a gente não falar para você, mulher, continue escrevendo, por favor, traga mais pra gente, porque a gente precisa agora de mais disso. E, sério, olha, vocês viram uma coisa que a Nicho me trouxe nesses últimos tempos aí, foi autores incríveis, e eu fico muito feliz quando eu encontro autoras incríveis,
porque a gente precisa. E você se enfiou num meio muito, muito complicado, né? Que a gente sabe que é um meio bem machista, né? Aparentemente, só homens podem levantar espadas e lutar. Não sei de onde tiraram isso, mas aparentemente só eles podem. Então, quando uma mulher põe os 2 pés lá e fala, pois eu vou ficar aqui também, a gente sabe que vai ter uma dificuldade, vai ter uma briga, mas, cara, a gente tá aí para isso, não é? Para brigar. A gente tá aí para lutar. Então, bora. Tipo, de verdade, se mantenha firme, segue em frente, porque você merece demais. O seu trabalho é incrível. De verdade. E olha que ultimamente a gente tem uma dificuldade de encontrar fantasias que realmente prendam, né? Mas, meu, assim, se você não me trouxer a continuação dessa história, eu vou até aí. E olha que eu tô longe, hein? Mas eu vou até aí e vou fazer você escrever. Sério, mulher, olha, maravilhoso te conhecer, maravilhoso conhecer seu trabalho, viu? Valeu muito a pena, muito a pena. Queria começar agradecendo a oportunidade de estar participando da DLC. E é a primeira que eu participo com a Nicho, né, com o Bruno. E, assim, pode me chamar, Bruno, que eu amo essas leituras coletivas, né? O Bruno sabe também disso. E eu acho que o debate, ele enriquece demais. Esse foi um livro que ele começou, eu li praticamente sozinha, né, ali, foi antes de todo mundo, vamos dizer assim, do lançamento mesmo. Ele foi crescendo a cada vez que eu ia conversando com outras pessoas sobre o livro, que eu ia conversando sobre a Ingrid, com a Ingrid, e hoje eu acho que o livro cresceu ainda mais para mim, sabe? E eu gosto muito disso em leituras coletivas. A Ingrid, assim, eu vivo no privado dela, perturbando ela e dizendo o quanto ela é foda, porque eu acho que ela é uma das pessoas, assim, que eu tenho muito orgulho de ter conhecido, né, esse ano. Foi uma das melhores pessoas aí que eu tive o prazer de conhecer. Tive o prazer, assim, a troca de energia com ela na Bienal foi surreal. O Bruno, assim, Bruno e a Ingrid, eu ia lá sempre quando eu precisava aquele abraço, sabe? Eu ia lá e abraçava os dois, porque a energia mesmo é surreal. Eu tenho só orgulho e admiração pela escritora que tu é. Tô muito ansiosa para vê-la aqui na minha terrinha em outubro. Tô muito ansiosa para espalhar a palavra de Ascensão mais um pouco, agora na minha terra, no meu país, Pernambuco. E assim, só quero ver essa história brilhando mais e quero já ver outros mundos também, apesar de ainda estar muito apaixonada por esse, muito apegada por esse. Eu quero ver o que tu pode trazer também em outros mundos, sabe? Porque já virei fã da sua escrita, então assim, vai ter que aguentar, já disse a você, não largo a mão e vou estar assim pedindo novos livros, espalhando aí a tua palavra. Fiquei até sem saber o que dizer. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar da leitura coletiva. Também foi a primeira com a Nicho. Agradecer ao Bruno, né? O Bruno é excelente pessoa, já tive o prazer de trabalhar com ele 2 vezes, se eu não me engano. Foram 2 vezes. E, tipo, não tenho nem o que falar da Ingrid. Ela sabe que ela é uma autora foda, assim, sabe? Então, escrever uma fantasia LGBT é algo maravilhoso, porque a gente vê muito romance LGBT. Então, quando parte para essa questão da fantasia, é algo grandioso. E eu lembro quando ela veio me pedir dica de influência, né, para divulgar, aí ela tocou no canto de ser LGBT, eu falei, olha, espalha para geral, porque é fantasia. Então, se não importa se a pessoa é da comunidade ou não, sendo fantasia, a pessoa vai gostar. Então, tu tá levando uma fantasia e ainda tá engrandecendo a nossa comunidade. Então, para mim, foi algo grandioso. Então, só tenho a agradecer e a parabenizá-la e que ela continue expandindo o universo, criando outros universos. E ela sabe que pode contar comigo para o que der e vier, que eu estou por aqui. E muito obrigada às meninas também pela troca. Desculpa qualquer brincadeira, qualquer palavra. A Bre me conhece, às vezes eu não tenho um filtro, eu simplesmente só saio falando, sabe? Então, por isso que eu digo que às vezes eu posso ser muito frustrante. Então, muito obrigada a todo mundo, ao Bruno, a Ingrid. Na próxima, eu espero estar com vocês também. Foi a minha primeira vez também participando de uma leitura coletiva, acho que conforme vocês falaram. Eu conheci o livro através da Stephanie, né? A gente foi para a Bienal junto. Inclusive, ela estava lá quando ela comprou o livro, fiquei fotografando. E aí, obviamente, eu falei, lerei também, né? E li.
E aí me apaixonei. Eu acho que é muito importante ter livros que não sejam só de romance, que tenham mulheres nessa posição de poder e mulheres LGBT. Quando eu paro pra pensar na minha adolescência, na minha infância, eu li ali aqueles contos de fanfic, etc. A gente não conseguia achar romances ou eu acho que aventura menos ainda. Então, hoje em dia, quando eu vou numa livraria e eu vejo ali romance, eu acho muito gratificante que pessoas que, na minha idade, quando eu tinha 17, 15 anos, não tinham esse acesso, hoje tem. Mas ver fantasia ainda é muito difícil e fantasias bem construídas. Então, Ingrid, você tá de parabéns, é uma escrita muito boa. Eu boto aí nível, pra mim, né? Harry Potter, não sei quem conhece a Cassandra Clare, mas Instrumentos Mortais, que é uma fantasia maravilhosa também. Eu acho que você tá nesse nível de poder destrinchar esse mundo o máximo que você puder e ir fazendo contos. E pra mim isso impactou muito. Ser um livro com representatividade, ser um livro de mulheres fortes, mulheres que não estão ali só para ser o amparo do cara. Eu acho muito frustrante quando eu vejo uma fantasia que a mulher está ali só para ser, nossa, ele perdeu ela, e através da dor da perda dela, ou tipo, mulheres que são foda, podem fazer tudo, mas aí elas não têm tanta aparição. Isso para mim me frustra, ou mulheres que são muito sexualizadas, e aí ela é foda, mas ela tem que estar ali, tipo, em animes, eu assisto muito animes, então tem animes que você pensa, uma personagem foda, e aí ela tá com uma micro roupa que eu fico, gente, pelo amor de Deus, não podia vestir a garota. Eu não boto o cara ali com uma sunguinha com o pau dele marcando. Gente, desculpa a expressão. Ai, não sei se eu podia falar isso, mas enfim, enfim, o negócio dele marcando. Não rola isso, sabe? Eles são sempre lá bonitinhos, estilosinho, então eu acho isso muito importante. Acho que é um ramo difícil, vai ser difícil por você ser mulher, por você ser LGBT, e eu acho que a gente está aqui como uma comunidade para te fortalecer. Então, se estiver difícil, acho que você tem toda essa rede de apoio, acho que a gente se torna uma rede de apoio uma para outra. Então, ninguém solta a mão de ninguém, e se precisar de alguma coisa, eu vou estar aqui, minha mão vai estar aqui, e vamos para a luta. E pode escrever um monte de livro, não fica com medo não, tá? Senta a caneta no papel e vai escrevendo. Bora lá. Ingrid, quero parabenizar você também. Acho que eu vou repetir umas coisas que o pessoal já falou, porque eu fiquei meio ausente, acabei voltando depois. Mas peguei uns spoilers, peguei uns choques aqui que eu fiquei, o quê? Como assim? Mas a Ingrid foi minha companheira de reclamações da Bienal, né? Então a gente estava sempre junto lá reclamando de tudo. De preço, de tudo, de ter que ficar em pé e de a vida de escritor, né? Mas enfim, quero parabenizar você pelo livro. Eu não sou um grande leitor assim de fantasia, já fui, né? Hoje atualmente não leio tanto, mas o seu eu gostei bastante, igual a Tata acabou de falar, acho que tá no nível. Eu li algumas cenas, me lembrava bastante A Roda do Tempo, tanto da série quanto do livro eu abandonei, mas a série eu segui, e teve muita coisa que eu achei, assim, parecida, aquela questão do deserto e tal, Duna, né, uma vibe meio Duna, assim, também, e então foi uma fantasia que me pegou, né, principalmente por eu não ser um leitor tanto de fantasia, gostei bastante de criação de mundo, tá fantástica, desenvolvimento das personagens, né, então, tipo, se a gente não pode se apegar a ninguém, então já morre logo no começo, já morre uma, então a gente já fala, beleza, não vou me pegar ninguém, quem morrer agora ou tá no lucro ou tá no prejuízo, então a gente nem sabe se a gente torce pra viver ou não. Mas é isso, e eu ouvindo as meninas falando aqui a questão do seu receio de homens, né, lerem o livro ou não, tipo, eu posso falar como hétero, e eu acho que pra mim não fez diferença nenhuma de ser uma sociedade matriarcal. Pra mim foi tão natural na história que não fez uma diferença de, nossa, por que não tem homem? Por que são as mulheres que estão lutando? Então, tipo, a gente pensar, tá, a gente teve as Amazonas aqui, que é do próprio Brasil, então acho que a gente não precisa ir tão longe assim. E não fica com esse medo, porque quem tiver que ler, vai ler, e eu sou daquela pessoa que acredita que o livro encontra o leitor no momento certo. Então, vai na fé que vai dar certo. Então é isso, parabéns pelo livro. Tô aqui igual o pessoal desesperado esperando as continuações e para surtar mais. Gente, muito obrigada. Vocês foram incríveis. Agradeço muito pelo tempo de vocês, por terem lido meu livro, por terem vindo conversar com a gente hoje. Bruno é um cara incrível. Muito disso aqui que está acontecendo nesse exato momento é por conta dele. Inclusive, a ideia de entrar em contato com o pessoal da Bienal foi dele. E aí eu fui resgatar vocês lá no meu Instagram.
as meninas, todos vocês que fizeram parceria comigo durante o livro, tanto a Mia como minha revisora, quanto a Brenda, a Virgínia, vocês fizeram parte de uma etapa muitíssimo importante para mim, que foi o começo de tudo. Então, muito obrigada pelo tempo, pela dedicação, até pelo carinho, sabe? De me ouvir, de tirar uma dúvida. Eu não sou uma autora com muito tempo de experiência, eu tenho algumas publicações antes para RPG, e eu tenho algumas publicações de contos, mas o primeiro livro que eu realmente me debrucei durante um longo tempo para fazer foi esse. Foram 10 meses intensos trabalhando nele. Então, hoje em dia, no mercado literário, a gente vê com muitas inseguranças, e ter pessoas perto da gente, apoiando a gente, falando, ó, vai nessa, tá tudo bem, vamos lá, ajuda muito nesse processo, porque é muito solitária, a jornada do escritor é muito solitária. Então, vocês fazem parte disso de uma forma indispensável na jornada, porque é muito difícil sozinho. Então, é muito bom poder contar com vocês, é muito bom estar aqui debatendo com mulheres incríveis, inclusive escritoras também, a Sara, a Gisele, a própria Mia é escritora também, se eu não me engano, não, Mia? Não sei se é a Mia ou se é a Tícia, eu sei que tem uns livros aí publicados aí também. É a Tícia, né? Então, é muito importante, é muito grande, e para mim, muito gratificante. Homens lendo meu livro também, como foi o caso do colega que acabou de falar e do Bruno também. É uma surpresa, porque eu não escrevi pensando em homens, eu escrevi para mulheres, pensando em mulheres, e quando eu me deparei com homens lendo, eu pensei, não vai dar bom isso. E foi um equívoco, tem homens lendo e falando, Ingrid, eu gostei também e tal. Então, é um aprendizado para mim, processo de crescimento. Eu só tenho a agradecer para vocês, foi uma ótima noite. Muitas coisas que vocês citaram aqui, eu não tinha imaginado que tinha ficado tão nítido, e os pontos de vista diferentes sobre as personagens. É incrível acompanhar pra gente que é escritor. Gente, eu tô muito feliz, só tenho a agradecer. E muito obrigada por terem vindo pra leitura coletiva. Tá tarde já, 10 horas da noite, foram 2 horas conversando sobre isso. Então, o tempo de vocês aí, todo mundo trabalha amanhã, sofrendo, né? Tem que, enfim, descansar. Mas muito obrigada a todos vocês. Foi um prazer imenso conhecer vocês, estar aqui com vocês hoje, e que a gente se encontre em breve pro segundo livro. Obrigada, gente. Muito show, pessoal. Lembrando que todas as redes sociais, o link pro livro, o link pro e-book da Ingrid Ascensão vão estar aqui debaixo na descrição. Muito obrigado pela presença de todas e todos aqui hoje, pessoal. Foi muito, muito, muito legal. Agora eu peço para vocês, vamos voltar lá no grupo, vamos continuar com a nossa conversa, sim, se vocês quiserem falar mais alguma coisa. Mas muito importante, a gente vai mandar lá no grupo o link para a gente deixar nossas avaliações lá na Amazon e também no Scooby, porque o que a gente conversou aqui, por favor, replica lá, que é muito importante para que essa história chegue a mais pessoas, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, a gente fica por aqui. Lembrando que semana que vem tem novo episódio de leitura coletiva, então a gente se encontra. Mais pessoal, boa noite! Gente, obrigada, um beijo!